Boa noite, todos me escutando, respondam no chat, por favor. Começar pontualmente, respeito a todos que já estão aqui, cumprir com a nossa pontualidade. Sim, estão escutando. Quem puder fazer a gentileza, abra a sua câmera. É legal para a gente ver como é que tá o ritmo, se o pessoal está gostando ou se não tá, se vale a pena entregar mais, comentar mais ou menos. Fica uma interação bacana aqui entre nós, com os rostos conhecidos. Pessoal, seguinte, eu vou começar, tem gente entrando aqui, isso aqui vai estar sendo gravado, depois a gente disponibiliza ali para quem está com o nosso contato, com o nosso acesso. Eu quero começar parabenizando por estarem aqui, né? Hoje, jogo do Brasil foi sofrido, a gente viu aqui do escritório, o gol no último minuto, né? Foi algo assim, naquele sofrimento que eu lembrei por que que eu não acompanho tanto futebol mais. Não tem garantia nenhuma, né? Mas parece a gente tocando negócio, não tem garantia nenhuma, então é, é algo que nós temos que aí conviver no momento. Gente, eu vou ser bem objetivo, é uma aula densa, é um momento denso que a gente vai falar aqui de algumas ferramentas que são valiosas aí de plano de crescimento, são bastante técnicas. Nós temos no final um QR Code para você preencher e receber um framework com uma tabela, um passo a passo assim para ajudar a ter clareza. A gente rodou uma pesquisa hoje mais cedo ali no grupo do WhatsApp. E aí a demanda principal é clareza, dificuldade em tomar as decisões. Então a gente vai trazer um pouco mais de direção nesse sentido. Para quem não me conhece, né, para quem chegou aqui por alguma recomendação, por uma indicação, o meu nome é Henrique Pazini, eu fui executivo por mais de 13 anos. É, Quando eu saí dessa empresa, era uma empresa que faturava 1,5 bi, eu era um cara de carreira, em determinado momento eu juntei uma grana e decidi viajar ao mundo com a minha esposa. Quando chegamos nessa viagem, eu percebi que tinha uma oportunidade de crescimento, o negócio faturava um pouco aí por ano. Hoje a gente está buscando fechar o ano com 30 vezes de crescimento em torno de 3 anos e meio depois. Tá? Então a empresa aí começou lá a faturar 200 mil por ano. Façam as suas contas de quanto nós estamos planejando fechar o nosso ano aí. Tá? Um negócio que cresce com margem, um negócio que cresce baseado muito em gestão técnica, é muito cansativo, é muito duro. Então, se você está esperando que eu fale alguma coisa que não dê trabalho está no lugar errado. Já recomendo até que não perca o seu tempo, que não vai encontrar. É um dia a dia de muito trabalho, tá? Sugiro também que em determinado momento façam a gentileza de postar e colocar nos stories. Isso ajuda a movimentar meu Instagram, que é uma ferramenta de trabalho, e a troca que eu acabo fazendo com vocês que estão participando aqui conosco. Perfeito? Gente, seguinte, estamos para começar, né? Estamos para começar o segundo semestre. Então, estamos a um dia de iniciar esse segundo semestre. Não vejo problemas em não ter um novo plano, certo? Porém, é data de revisão de estratégias. Então, a gente tem essa semana aí, tem final de semana também. Geralmente, uma revisão não demanda mais que uma semana, tá? Então, assim, é um pequeno empresário, não vai sair da tua empresa uma semana. Você vai tirar alguns dias e vai dedicar a isso. Eu levo, tá? E aí eu divido, já tem algumas pessoas aqui em volta que me ajudam, mas considere, se você não tem tempo, tire um sábado para revisar essas suas metas, quais são os canais, a gente vai falar um pouquinho de quais são os canais, as avenidas de crescimento que vocês vão usar, seja crescimento financeiro de faturamento, seja crescimento de estrutura, investimento em pessoas. Então organizem um pouco a cabeça, se preparem para isso, porque muitas coisas a gente aprende, mas se não coloca em prática não dá resultado nenhum, tá? Um ponto importante, tudo que nós estamos falando aqui, ele culmina com esse material que eu entrego para vocês depois, tá? Para entender isso, a gente precisa de um aquecimento, né? Vocês estão aí com o clima da empresa de vocês, do negócio de vocês, e tem que entrar no clima daquilo que a gente está falando. Então eu entro numa bagagem técnica, e aí nós vamos trocando um pouco de informações, tá? Para facilitar um pouco a nossa dinâmica, e quem sabe eu conseguir dar algum tipo de exemplo prático que gere insight individual, se quem tiver à vontade, coloque aí no chat qual que é a área que vocês atuam e qual o principal desafio que vocês têm.
Perfeito? Enquanto isso, essa videochamada está sendo gravada, eu vou começar a colocar minha apresentação. Dou uma olhadinha no chat antes de nós começarmos a apresentar, ok? Deixa eu pegar aqui. Só fazer um ajuste aqui. Acho que agora ficou melhor. Perfeito. Dá uma olhadinha no chat aqui e vamos para cima. Casa de repouso de idosos, estética, eventos corporativos, odonto, marmitaria, problema de aumento de margem, hamburgueria, gastronômica, TI, pô, TI desafiador, advocacia. Bom, um grupo aqui bem misto. Pessoal, estão vendo bem a apresentação? Tô aparecendo no cantinho para todos aí? Posso tocar ficha? Então, é o seguinte, vou começar com a provocação, porque eu comecei a ficar algo um pouquinho mais solto aqui nas mídias sociais, né? Um pouquinho mais à vontade de conversar com pessoas que eu ainda não conheço. E vou começar provocando todos vocês, se vocês estão aqui para fazer um plano de crescimento ou me encher de desculpa pronta, né? A gente tem que entender que tudo que nós fizemos é, nos leva a algum local, a algum lugar, né? Seja assim no nosso casamento, na nossa profissão, na nossa vida financeira, tudo que nós temos é resultado das ações que nós tomamos. E muitas vezes é muito difícil a gente mudar de ação e tem desculpa para tudo. Se você pegar aqui eu no dia ruim, eu tenho um monte de desculpa porque que eu não faço algumas coisas na minha empresa, né? Então, tem essas discussões aqui com os meus mentores também, tá? Então, hoje eu tenho alguns mentores, a gente faz um investimento pesado, mas para a gente entrar aqui no nosso assunto, que é o aquecimento do trabalho que a gente vai fazer, primeiro entender a realidade, cara. O mercado não vai te salvar dando assim uma informação geral. Eu tenho muito contato no Brasil, tá? Para ter referência, o meu último ano de executivo, eu fiz 105 voos dentro do Brasil. É, a minha meta a minha meta no ano completo, que eu saí no meio do ano, mas no último ano completo, acho que foi 500 milhões de reais total, tá? Então, gerenciando mais de 100 pessoas diretas, equipe grande, performance, tendo que escolher quem dá atenção, quem não dá. E eu converso com muita gente daquela época, converso com muita gente hoje, porque estou no meio de empresários, estou no meio de mentorados, estou no meio de mentores também. E, cara, o mercado tá difícil, tá? A gente tá diante de uma taxa de juro alta. Eu falo que quem é mais novo que eu, quem não trabalhava assim, não tinha uma posição diferente ali em 2012, 2013, que a gente pegou um juro assim caindo, e depois da pandemia em 2021, 22, nunca viveu um período de juro baixo. E, cara, quando a gente trabalha com juro baixo é muito mais fácil. Quando está com juro alto, é suor, é camisa suada todos os dias. A maior parte dos empresários vão ter dificuldade de crescimento esse ano, né? Está tendo, porque está ignorando o básico da gestão. O básico da gestão ele parte de alguns princípios. O primeiro é de acompanhamento, você tem que ter controle para poder crescer. O segundo, você tem que ter um autocontrole, porque, cara, a gente está no ano de muita muita distração. É muita desculpa, né? Pô, eu tô no mês difícil esse mês de fechar a meta. Mas tudo bem, tô crescendo em relação ao passado, eu vou aceitar isso porque tem Copa, porque vai ter política mais pra frente, ou eu vou pegar e vou dizer, não, pô, eu quero ter alta performance, né? E o que que é alta performance? É um negócio que foi desvirtuado na minha visão. E hoje se fala muito de alta performance, pô, o cara acorda cedo, tem uma rotina ali, uma disciplina. Mas eu levo que disciplina, tá? Disciplina não é você fazer tudo aquilo que você planeja, mas e sim você nunca desistir e sempre recomeçar quando as coisas dão errado. Isso é ser disciplinado. Porque a hora que você leva o tapa na cara, você consegue levantar. E se você é empresário, se você é um gestor, se você tem alguma coisa que demanda resultado, o que vai fazer você chegar onde você quer é você persistir. E a pessoa de alta performance ela acaba sendo isso. Essa é a principal característica. Pega um atleta, ele fica em segundo, fica em terceiro, mas ele fica ali treinando até chegar no pódio que ele deseja, né? Que é o primeiro lugar. Segundo,
Outra premissa para a gente começar, e a gente vai falar muito de premissas, a gente só consegue construir um resultado do segundo semestre se você assumir que o resultado que você tem hoje é o resultado que você não fez no primeiro semestre. Todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que está aqui tem uma listinha de tarefas que gostaria de ter feito. É verdade ou é mentira, né? Todo mundo tem essa ideia, o negócio que eu queria ter feito, que alguém me deu uma dica e tal, e eu escrevi no caderno e, porra, não fiz. Eu tenho, né? Eu tenho, minha lista, pô, às vezes vai ficando cada vez maior, mas se eu olhar para trás e assim, putz, a dificuldade que eu tô tendo hoje é porque eu não mudei meu comportamento lá atrás, ou não fiz o investimento lá atrás, ou não tomei a decisão lá atrás, fica mais fácil de a gente ter um ponto de partida. E aí, cara, o junho tá acabando, né? Se tu tá satisfeito com o dinheiro que sobrou no teu bolso, tem duas opções. Sobrou uma boa grana, é você ter um plano para manter um nível que te deixe satisfeito. Se não sobrou, cara, olhar para trás e corrigir os desvios. E entenda que não é porque as coisas estão bem que elas vão continuar bem, né? Isso aí eu acho que quem tem um pouquinho de cabelo branco, né, pode falar para quem é mais novo, né? A vida é cheia de altos e baixos. E quando não vem do próprio negócio, vem às vezes da vida pessoal, vem de outros problemas que podem surgir. Perfeito? Então, o mercado não vai te salvar, quem tem que salvar é você. E as próximas métricas, elas ajudam a gente a entender como é que a gente vai construir uma, uma nova, né, um desafio extra ou uma revisão se a gente errou na meta do ano, agora nesse final de junho, no iniciozinho de julho. A primeira coisa é ter clareza que o faturamento por si só ele é vaidade. Então, tem um relato aqui, né? A pessoa fala, pô, eu tenho meu problema aí de margem, né? Talvez ela esteja satisfeita com o faturamento. Ela diz, pô, quando ela começou o negócio, nunca que eu vou vender tanto. Pô, tá vendendo bastante, mas não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro para investir, não sobra dinheiro para ter uma retirada maior, não sobra dinheiro para contratar. Então, o faturamento por si só, né? Eu estava hoje falando com um empresário, e aí ele me contou assim, putz, que a empresa faturava 18 milhões por ano e a margem em si, ela era relativamente baixa. Não vou abrir aqui porque às vezes vocês podem conhecer alguém em comum, e tal, né? Mas é a margem relativamente baixa. O meu negócio que é bem menor, tem a margem que é 3 vezes maior. Então, o que que faz sentido? São casos similares, tá? Não são áreas tão diferentes assim, mas tem concorrentes do cara que tem margem maior. Mas por que que é diferente? Porque às vezes a gente foca muito em faturamento, a gente foca em crescimento, foca em aquisição de mais clientes, e você eventualmente não consegue, não consegue trocar isso por valor efetivo para a tua empresa. Você não consegue trocar isso por lucro para o teu negócio. Você não consegue repassar preço, etc. Então, quando a gente olha para uma revisão de metas, eu começo olhando, olha, claro que eu quero ter faturamento, meu ponto de partida é o aumento de faturamento, é vender mais, é conquistar mais clientes, etc. Porém, eu tenho que ir para a segunda linha. A segunda linha que eu olho é o lucro, né? Então, qual o lucro que gera se eu conquistar esse faturamento pelo caminho que eu desejo. E por isso que a gente fala que é uma revisão de metas. Não se faz revisão se você não tem um novo caminho. Concorda comigo? Vou revisar se eu não estou enxergando nenhum caminho novo? Vai revisar de perda de tempo, né? Aí você aceita a meta que você traçou no ano passado. Então, o faturamento ele é vaidade, mas ele é necessário, tem que olhar. Depois eu pro lucro, que é sanidade. Pô, se os negócios estiverem, se o faturamento estiver vindo e eu não estou enxergando o dinheiro ainda, mas eu sei que está dando lucro porque o meu preço está adequado, porque eu sei por quanto que eu compro, porque eu sei quanto custa meu serviço e por quanto eu entrego, pô, fica mais fácil de eu ter a tranquilidade mental que o dinheiro vai vir ali na frente, tá? Porque existem negócios que atuam com fluxo de caixa negativo. E o que que é fluxo de caixa negativo? Tem negócios que para você poder vender mais, você tem que comprar muita coisa antes, você tem que investir muito antes. Então, cada vez que você cresce, tem que botar mais dinheiro em estoque. Então, por exemplo, pô, quem trabalha com importação sabe bem o que que é isso. Tu teve um excelente momento de venda, pô, tu tem que importar uma porrada de estoque lá da China, por exemplo, para conseguir fazer com que as coisas andem. E aí, é o ponto assim que é bem claro. Não adianta eu crescer se eu não tiver geração de caixa. Até porque muita empresa quebra não é por falta de lucro, e sim por falta de geração de caixa. Tu está vendendo cada vez mais, mas não tem uma entrada, ou tem uma inadimplência, ou tem um fluxo difícil, ou tem que antecipar muito com o banco, tem que pegar empréstimo, etc. Então, dentro desse escopo,
né? Aí lembrando, a gente está falando aqui, tem um objetivo, né? Qual que é o nosso objetivo? Olha, é trazer a provocação de uma revisão de meta para o segundo semestre. Mas eu tenho que adotar algumas premissas. As primeiras premissas é que eu sou dono do meu resultado. Se eu não quero ser dono do meu resultado, é melhor não ter empresa. É melhor, pô, arranjar um emprego e trabalhar para outro e deixar que outro cuide do meu futuro, né? E mesmo assim, se eu não sou uma pessoa que quer cuidar do meu resultado, tu não vai ter um cargo relevante numa empresa, né? Não vai ter. Então, no mínimo, tem que ser empreendedor dentro da empresa dos outros. Ou aceitar conviver com a falta de dinheiro. É um negócio que é meio, é meio radical, né? Mas é assim. Não adianta a gente pegar e, pô, tapar o sol com a peneira. É assim que a vida é. Então, eu me mexo e faço as coisas acontecer e dói. Aí digo pra vocês com toda certeza, dói. Que tu faz não dá certo, tu trabalha um monte, fica cansado, etc. Até que dá um momento que tu acumula tanta frente, e eu vou mostrar a fórmula para vocês daqui a pouquinho, que o negócio anda, cara. O negócio explode, o negócio dispara. Então o resultado que a gente tem, claro que tem a ver com os últimos 6 meses, mas muitas vezes tem a ver com tudo que a gente plantou na nossa vida. O resultado meu e da minha esposa não cresceu porque eu tive um insight, porque eu fiz um curso, etc. Foi porque eu acumulei anos de conhecimento me ferrando. Acordando cedo, dormindo tarde, pegando voo 4 da manhã e chegando sexta, voo 4 da manhã na segunda e chegando 11 da noite. Saindo de manhã para uma reunião meio-dia, né? Com pressão, com necessidade de entregar resultado, com participar de tomadas de decisões de demissão de muita gente, de muitas famílias. Então isso me coloca lá na frente. Só que tem meios de a gente cortar esse caminho. Por isso que vocês estão aqui, né? Vocês estão cortando um pouco o caminho, pegando um pouco de conhecimento de outro empresário. Perfeito? Então, se você parar de vender hoje, pergunta que eu gero rapidamente para vocês, e é interessante vocês irem fazendo essa reflexão, porque tudo vai fazer sentido no final, tá? Se você parar de vender hoje, se não vender mais nada hoje, por quantos dias a empresa de vocês sobrevive pagando conta? Não vender mais nada hoje, paga os funcionários dia 5? Precisa vender, não precisa? Não precisam responder, tá? Isso é um negócio bem individual de cada empresa, mas façam autorreflexão. Ou, não, pô, paga, mas talvez tenha que antecipar alguma coisa, não tem. Ou não, pô, tô super tranquilo, tô com as minhas contas os próximos 6 meses pagas, eu posso parar de vender por 6 meses e resolver daqui 6 meses. O que que isso tem a ver? Isso tem a ver com a disposição a risco que você tem a tomar. Se tu tá com o caixa mais gordo, isso é bem interessante, né? As coisas são bem antagônicas. O cara que tá com caixa gordo é o que menos quer arriscar, né? É o que tá mais acomodado. O cara que tá com caixinha magro, né? Ele tá mais disposto a arriscar, porque ele não aguenta mais aquela situação, ele quer fazer um resultado. Então, reflexão aqui pra gente avançar. Próxima premissa, cara, não existe dono rico de empresa pobre, né? Não existe. O cara rico não compra, mesmo se for comprar, ele não compra empresa pobre, né? Então, a empresa ela tem que ter uma condição financeira que sustente a tua vida e a tua família. Ou você entra nessa linha, ou mais cedo ou mais tarde as coisas tendem a dar errado. Porque vem uma crise, vem um imprevisto, vem uma multa, vem coisas que a gente não tem como prever. E por mais que a gente adote premissas de gestão muito bem tomadas, pode acontecer, né? Então, por exemplo, pô, eu trabalho, boa parte da minha captação, ou melhor, 97% da minha captação é Instagram. Se o Instagram para de funcionar no Brasil, é um problema, né? Se eu não tenho caixa, eu quebro, né? Tem que mandar todo mundo embora. Se eu tenho caixa, eu consigo manter. Então a gente tem caminhos, né? O caixa é uma forma de reduzir risco, outros canais seriam outra forma de reduzir risco. E aí, quando eu falo de redução não existe dono rico de empresa pobre, é porque tem uma coisa que eu tenho visto, e para referência, tá, gente? Eu acho que de setembro para cá, foi cento e poucas reuniões, pessoal, cento e poucos, não sei se era cento e poucos, 200 e poucas reuniões com empresários que eu fiz, tá? E a maior parte não fez investimento na empresa no último ano. Se investe é o cara que bota alguma coisinha de estoque, mas as pessoas têm a tendência, o pequeno empresário tem a tendência de querer ganhar o dinheiro sem botar o dinheiro. E aí isso é legal, né? Porque quando a gente quem começou aí trabalhando para os outros, quem não empreendeu do zero, trabalhava para os outros, sempre fala assim, putz, o dono tem que investir em tal coisa. A empresa, pô, se investisse nisso, funcionaria muito melhor.
Só que no comportamento, quando o cara se torna um empresário, é diferente. Ele retrai, ele não investe. Ele morre de medo de perder. E quando você começa a morrer de medo de perder, cara, começa a ficar difícil. E aí, para vocês terem uma referência, tá? Investimento em ensino. Em ensino. Por que que é ensino? Porque eu sou um prestador de serviço. A minha empresa presta serviço. Então a gente investe em formação profissional. Concordam comigo? Se eu presto serviço, meus funcionários têm que ter formação profissional, eu, como dono, tenho que ter formação profissional, a minha esposa, que é dona também, tem que ter formação profissional. Passou de 450 mil reais esse ano. A maior parte das pessoas não tem coragem de investir num curso, às vezes 500 reais. Eu não vendo curso, tá? Então aqui tá de graça, tal, você pode acompanhar. Mas sim, pô, não tem coragem de investir tempo, de investir dinheiro. Então saiba o que que você faz para poder investir para tua empresa escalar. Então antes de capitalizar a pessoa física, cedo demais, cara, investe na tua empresa. Cria conhecimento, porque não vem do dia para a noite. A minha empresa tem vários defeitos, que eu sei que tem. Só que demora um pouco para eu conseguir melhorar. A gente está trabalhando todos os dias. E esse empilhamento, essa lógica, tu vai investindo um pouco mais, tu investe tempo, tu treina pessoas, tu contrata, tu ajusta. Pô, dá muito trabalho. Mas isso aí, somado ao recurso financeiro que você vai colocando na frente, faz você ter um resultado maior. Para dar um exemplo, contratar uma pessoa para quem vende em 12 vezes. Quanto que você precisa de recurso se ela não te der nenhum resultado? Tem uma noção desse número? Se eu contratar uma pessoa, um número rápido, contratei uma pessoa e eu vendo em 12 parcelas, qual o custo que essa pessoa vai ter para mim? 6 meses o salário dela. 6 meses o salário dela. Então, é uma forma, quando a gente fala assim de ser um pequeno empresário, a gente tem que entender a visão sistêmica do todo. Se eu vendo com prazo, se eu vendo com prazo, uma contratação, ela acaba sendo uma espécie de investimento. Porque demora, tu contrata uma pessoa, se ela não se mexe, ela não dá resultado. Aí tu contrata aquela pessoa que tu tem que mandar fazer tudo, ela não tem iniciativa nenhuma. Cara, tá ferrado. Então tu vai criando a cultura e é importante ter essa lógica. Então, pô, mesmo que eu vá contratar gente, assim, não quero, eu vou focar em meu crescimento, não, vou organizar a empresa, tá uma bagunça, vou contratar gente. Cara, se eu tô vendendo em 12 vezes, vai me consumir ali 6 vezes o salário dessa pessoa no caixa. Tá legal? Continha? Eu gosto dessas contas meio empíricas, assim. Pois quem quiser fazer matemática, trabalha aí. Mas vai ver que é mais ou menos esse número. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica, vai dizer, pô, eu preciso investir na minha empresa. E aí, investir na minha empresa é botar caixa, investir em prazo de pagamento para ser mais competitivo, investir em ferramenta, investir em IA hoje, pô, investir tempo também. E aí você começa a ter uma coisa que aqui eu gosto de trabalhar, e aqui quem me falou foi o Flávio Augusto, né, num dos eventos que eu tive lá. Ele falou assim, pô, não me falou, falou para várias pessoas nesse caso, né? Falou assim, ó, o lucro é a maior ação social que existe. Né? Então, assim, pô, e aí depois tem uma fala também do Paulo Guedes, que é mais ou menos nessa linha. Ele fala assim, pô, o lucro é a maior ação social que já existiu na prática, né? Pô, o lucro que a empresa reinveste, ela gera emprego, ela melhora os produtos, ela gera novas tecnologias, ela melhora a vida dos donos, das empresas ao redor, às vezes dos bairros. Então, cara, não tem que ter medo do lucro, né? As pessoas têm medo do lucro às vezes. E aí é um ponto assim, pô, é justo o lucro, né? Quando a gente faz um plano novo, tem que olhar para o lucro, perfeito? E como que eu decido no final? A minha decisão sempre é no caixa, tá? Então assim, pô, qual que é o meu custo de caixa? Quanto dinheiro efetivamente sai do meu bolso para quanto que vai entrar? Pode parecer confuso, tá, gente? Quem não tem muita prática financeira de empresas, de finanças empresariais, talvez confunda. Porque o lucro é uma expectativa, é um dado contábil. Eu comprei por 10, vendi por 20. Beleza, o lucro bruto foi lá de 10 reais, mas tem que pagar imposto, tem que pagar isso, tem que pagar despesa fixa, etc, etc. O caixa, ele funciona numa outra linha, é outro relatório. Então, o relatório de lucro é de um lado, de caixa é do outro. O caixa funciona de outra maneira. O caixa é o seguinte, pô, vendi por 20, mas vendi em 10 vezes, então é 10 vezes de 2 reais.
Qual caixa que gera? Putz, eu tenho que comprar o produto por 10 de novo, então gera um fluxo de caixa negativo de 10. Aí a empresa não para de pé, eu tenho que antecipar dinheiro. Então, a minha decisão sempre é por caixa, porque se em algum momento eu gastar todo o caixa da empresa, eu pago minhas contas mês que vem? Não pago. Então, muitas vezes, o que eu acompanho muito, o pequeno empresário, aí já é um insight importante para quem está pensando em expandir, fazer um investimento pesado, o pequeno empresário, às vezes ele toma uma decisão muito relevante, compra de um imóvel, de um escritório, de, bom, caminhão, de carro, de equipamento. E aí, cai naquela pergunta, pô, se tu pagar à vista ou pagar a prazo, né? Aí o cara zera o caixa dele para não pagar juro para o banco, porém ele ficou extremamente frágil, talvez a empresa quebre. Então, em alguns momentos, e assim, é que isso eu faço direto, tá, pessoal? Então, eu vendo em 12 vezes, eu pago em 10, 12 vezes, na maior parte dos casos. Porque esse desencontro de caixa custa caro. Não dá para parcelar imposto, né? Mas se desse, também parcelaria. Entendam isso. Então, se está pensando em aumentar, está pensando em fazer um investimento pesado, protege o caixa. Porque se tu financia e tu tá com a grana e deu tudo certo, pô, tu vai lá e quita esse financiamento. Pagou um pouquinho de juro pro banco, é bom que até cria um relacionamento. Do outro lado, se você não tá com caixa, você fica frágil, né? Então tente preservar sempre o caixa. A gente sempre trabalha com caixa porque é o que dá tempo, dá fôlego para ir pro próximo passo. Perfeito, gente? Reflexão rápida. Nos últimos 6 meses, você fez algum investimento na empresa? Investimento. Você deixou de tirar o dinheiro para você e botou, putz, eu vou botar e deixar essa grana na empresa, vou fazer alguma coisa aí que aumente meu resultado no futuro. Aquecidos? Deu para aquecer um pouquinho? Vamos para a prática? Seguinte, deixa eu dar uma olhada como é que estão os rostos aqui. Perfeito. Seguinte, para a gente recalcular uma meta, a gente precisa de uma premissa. E essa premissa ela precisa ser nova. E aí, como é a maior parte que são empresários menores, que às vezes não tiveram uma prática mais empresarial, trabalhando para outras pessoas, em empresas maiores, às vezes tem que decidir tudo sozinho, você tem que pegar e, e aprender as coisas sozinho também, né? Tem que se descobrir. Hoje, a gente ainda usa um pouquinho de chat GPT, disso, aquilo. Porém, é, qualquer produção de meta, ela parte de uma premissa. Qual é o jeito mais errado de tu fazer uma meta? Tecnicamente falando. É você fazer aquela velha meta que. A primeira meta que o empresário faz geralmente é essa, né? Ele pega e olha assim: olha, se ano passado eu faturei 1 milhão, eu vou botar 15% acima. Então eu vou faturar 1.150.000. Quer saber? Vamos arredondar para 1.200. É assim que as pessoas geralmente fazem meta. Porém, qual a premissa que existe aqui? Qual a premissa? Por que que é 15%? Tu tem que ter uma premissa, entendeu? Nem que a premissa seja a inflação. Então, assim, ó, se a inflação foi 5% ano passado, eu vou crescer duas vezes a inflação. Então, meu crescimento é 10. Porque eu reponho o valor faturado aqui na empresa. Então, precisa de uma premissa. E essa premissa, não é a premissa que eu gosto, mas estou falando que pelo menos alguma tem que ter, ela vai te levar para um resultado maior ou menor. Então, se tu perguntar como que eu vou fazer o resultado desse ano, eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que eu vou descobrir. Por isso que eu tenho meta mensal. Por isso que eu tenho canais de venda sendo estruturados. Por isso que eu estou aumentando a produtividade dos funcionários. Porque com o tempo tu descobre. Tu não precisa definir hoje aqui no dia 29 de junho se eu vou dar conta de bater um crescimento de mais 50% no segundo semestre. Isso eu não preciso. Mas eu preciso de uma premissa. E qual que é a premissa? Qual que é a premissa? Ela pode ser baseada nos clientes que você já tem. Ah, Henrique, eu tenho 100 clientes. Então tá, tem 100 clientes ativos e eu vou aumentar a venda mensal em R$ 100 por cada um. É possível, eu consigo fazer aumentando um pouquinho de preço, vendendo mais um produto, etc. Eu acho que eu consigo fazer isso dentro do próximo semestre. Ok, se eu aumentar R$ 100 para 100 clientes, tu tem aí
10 mil de faturamento a mais por mês, 120 mil reais por ano. Isso é uma premissa. Qual que é a premissa? Eu consigo vender mais 100 reais por cliente porque eu não estou atendendo bem, porque eu não dou o acompanhamento necessário, porque eu não ofertei produto que eu sei que ele precisa comprar, porque eu estou atrasando para chamar ele para reposição, porque eu não estou chamando ele para prestar o serviço. E aqui cabe, eu vi que tem alguém de odonto, pô, o pessoal de odonto às vezes está fazendo tratamento estético. Às vezes não está chamando o cara do Botox. O cara pode fazer Botox 3 vezes por ano, está fazendo uma e meia, duas. Tudo isso aumenta o faturamento. Então, qual que é a premissa? Você olha para as linhas de negócio e você tem que adotar uma delas. E quando você adota uma premissa, você tem que ter o compromisso de dizer assim, eu vou fazer isso acontecer. E se tu não falar que tu vai fazer acontecer, não acontece, cara. E aí tu ainda tem que dizer, putz, eu vou fazer isso acontecer, mas tá fácil, então eu vou botar um pouquinho mais porque eu vou me desafiar. Aí o negócio começa a ficar legal. Aí você começa a ver que dá para ganhar um dinheiro, que dá para crescer, que dá para realizar teus sonhos, entendeu? Então, junho, eu considero que é sempre o ponto de inflexão. Tudo que a gente fez no início do ano, ele culmina aqui. A gente fecha o semestre, avalia o que foi para trás e tem que dar uma porrada pro segundo. Como a empresa nossa é mais jovem, eu gosto de fazer uma revisão boa aqui e provocar um crescimento extra, né? Então, pô, se é um crescimento extra, acredito que eu vou ganhar mais dinheiro no segundo semestre do que eu imaginei um ano atrás. E aí, gente, comecem pensando assim, que dado novo, o que que eu poderia estar fazendo hoje para fazer com que o meu resultado aumentasse, né? Dando uma dica assim, né? Olha para a tua área comercial, teu atendimento a clientes, como tu capta clientes, tu tem estratégia de marketing, se tu não tem, se tu é eficiente naquilo que tu entrega, se tu não é, se tu pode reduzir custo, porque se aumentar o lucro pode ser uma redução de custo também, né? Aumentar a produtividade para o funcionário, às vezes trocar um funcionário pelo outro, perfeito? Premissa é a base de qualquer orçamento de meta, tá? A gente tem que basear em alguma coisa. Trazendo alguns pontos a mais. Então, como que eu desenho a meta de faturamento? Eu tenho que adotar algumas premissas. Quais são essas premissas? Primeiro, da onde vão vir os meus interessados? A gente chama de leads hoje, né? Leads na internet, mas são os interessados. Quem é o interessado no meu produto? Quantas pessoas interessadas no meu produto eu preciso ter por mês para vender o que eu quero? Concorda que. E aí eu vou dar um insight. Putz, isso aqui é um negócio acontece. Tem gente que fala assim: todo mundo que me procura fecha comigo. Cara que fala assim: todo mundo que me procura fecha comigo. Não tem erro, fecha comigo. Qual que é o problema dessa pessoa? Dessa empresa ou desse pequeno empresário? Tem pouca gente procurando ele. Ele não está fazendo um bom trabalho de captação de interessados. Se todo mundo que te procura fecha contigo, meu irmão, tu não tem interessado o suficiente. Não é preço baixo. Às vezes a pessoa tem preço baixo, mas não passa confiança, por exemplo. Não fecha todos. Geralmente quem fecha bem, quem tem um fechamento bom, fecha por indicação de terceiros. Então o cara faz um serviço bom, preço ok, e as pessoas indicam, né? Pô, vou indicar o Henrique lá. Vai lá e fecha com o Henrique. Nesse ponto que falta são mais interessados, são mais indicações, é um trabalho de marketing bem feito. Então, para eu aumentar o resultado, se você está com essa visão, olha, a minha visão é que se a pessoa chega em mim, e ela fecha comigo, se ela chega em mim e fecha comigo, eu tenho que conseguir mais pessoas. Eu tenho que ir para redes sociais, eu tenho que fazer outdoor, eu tenho que fazer, estou dando exemplos, tá? Não é para fazer tudo. Pô, tem que fazer tráfego pago, tem que colocar meu nome no Google, tem que fazer alguma coisa. Porque o normal não é todo mundo fechar contigo. O normal é uma pequena parte fechar contigo. Esse é o normal. O mercado é competitivo, entendeu? Esse é o normal. Então tu não está sendo visto. Outra premissa. Cara, eu posso ter só um canal de venda. Então, se eu, dando exemplo, pô, tudo que eu vendo é indicação e tráfego orgânico. Se eu botar um tráfego pago, a minha meta vai ser a mesma? Concorda comigo que não faz sentido? Eu botar mais um canal de venda e aí, pô, vou querer a mesma meta? É isso que eu vou propor para minha empresa? Essa cultura que eu quero? Fazer um investimento, criar um canal novo, estruturar um caminho e aí não vender mais? Não faz sentido.
Então, um canal de venda, pô, pode ser uma premissa para aumentar a meta. Fluxo de clientes, mesma linha dos interessados, não vou gastar tanta energia aqui. Para quem é lojista, entende um pouco mais fácil também. Ou não, vou aumentar minha despesa. Aqui é outro ponto. Pô, vou aumentar minha despesa. Você quer contratar alguém e não aumentar a tua venda? Reduzir teu lucro? Não quer, né? Então, pô, se eu contrato alguém, eu tenho que entender que preciso de mais tempo para vender, para fechar mais negócios, para prospectar mais clientes. E a mesma coisa se fizer um investimento, né? Se eu saio de onde estou, do escritório que eu estou, vou para outro escritório, eu tenho uma meta maior. Independente. Eu tenho que fazer a conta de quanto eu tenho que vender a mais para aquela despesa continuar no mesmo padrão do que eu gastava agora. Certo? Então, se a premissa muda, a meta muda. Perfeito? Qual foi a premissa que vocês adotaram no ano passado para ter o resultado desse ano? Quando adotaram a meta, né? Ah, que vai fazer as coisas. Uma premissa pode ser, né? Se eu fizer as coisas do mesmo jeito, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Depende da sorte. Não sou dono do meu negócio, não sou dono do meu destino. Então, se a premissa muda, a meta muda. E digamos que, pô, você deu um grande acerto. Acontece às vezes na vida, né? Mas você deu um grande acerto. E, cara, o fluxo de interessados bombou. Ou você só tinha um concorrente na cidade e o cara saiu. De repente, teu fluxo aumenta. Tu vai manter a mesma meta? Estou usando exemplos óbvios aqui, né? Não pode manter a mesma meta. Tu tem que botar uma meta nova. Então, se você percebe uma mudança, tem que revisar a meta. Entendeu? A meta tem que subir na hora. Outra coisa, pô, meu custo de aquisição do cliente subiu. O que que é custo de aquisição de cliente? Cara, concordo que você tem que, no mínimo, trabalhar para ter cliente novo, né? Tem gente que vai captar em evento, tem gente que vai gastar com marketing, tem gente que vai gastar com contratação de vendedor, tem vários custos embutidos para te vender. Visitar cliente. Se de repente sobe demais, pô, comecei a subir, visitar cliente, não fecho nada. Cara, tem que mudar a premissa também. Meu processo é bom, tá tudo certo, perfeito? Vou passar. Vocês estão muito cansados, tá com cara de que vocês viram o jogo do Brasil e se demandar a energia, a atenção lá. Ah, não dá, né, povo? Vendalô aqui, pessoal que eu conheço também, Gustavo. Show de bola. Gente, então, feito esse exercício, primeiro ponto. Se eu quero aumentar meu resultado para o próximo mês, eu tenho 5 caminhos. Próximo semestre, 5 caminhos. Sempre falo os mesmos, há anos. Ou eu vou atrás de novos clientes, ou eu vou vender mais para os meus clientes. Quer saber o jeito mais fácil de crescer? Venda mais para quem já é teu cliente. É o jeito mais fácil. Se já tem cliente, foca nele, atende bem ele, vai entender o problema que ele tem lá e tenta vender alguma coisa a mais. Terceiro, aumento de ticket médio. Então eu posso aumentar preço ou eu posso aumentar meu preço por venda. Pô, se o cara compra um produto e ele leva dois, eu dou um desconto. Pô, eu consigo aumentar minha venda, né? Tem muita promoção assim, lojista que gosta, né? Primeira peça, cara que vende óculos, né? Óculos de aeroporto. Primeira peça, preço chega. Segunda é 50% de desconto. O que ele está fazendo? Uma estratégia de aumento de ticket médio. Provoca o cliente. Pô, não vou comprar um óculos só, vou comprar dois, né? Deve ter uma taxa de pessoas que compram dois e que compensou para ele. Fez esse teste. Por isso que fica ad eterno. Não é promoção, tá sempre lá. Ok? É uma estratégia. Produtos novos. Se eu colocar um produto novo na minha linha, um serviço novo, eu também tenho que aumentar a minha premissa de resultado. Venda por eventos. Venda por eventos não é subir num palco dar uma palestra. Venda por eventos é tu criar um fato novo. Quem vende sabe que é necessário fato novo. E o fato novo pode ser uma promoção. O fato novo pode ser você usar o produto novo como fato novo, um fornecedor novo. Pode ser uma história contada de uma maneira diferente. Pode ser várias coisas. E aí eu digo para vocês, quem tem carreira em vendas, sabe que a coisa mais dura é tu chegar sem assunto no teu cliente. Então, eu sempre fui inventando assunto pro cara, tentando levantar um negócio novo, contando uma história diferente. E às vezes eu não tinha o fato novo porque a empresa não me dava, mas eu tinha que criar.
Só que quando eu sou dono, eu que fico criando fatos novos. Eu estou criando aqui, ó, estou com uma masterclass. Por quê? Porque aumenta meu engajamento no Instagram, porque expõe as minhas ideias para outros empresários que podem fechar comigo no futuro. Porque tem gente que está crescendo, talvez não feche comigo agora, mas feche daqui a um ano. Então tu vai criando fatos e tu tá plantando para colher no futuro. Agora, quem que não colhe? Quem não planta, quem não investe lucro, quem não trabalha diferente. Então tem esses cinco jeitos. Vamos pro próximo aqui que dá um pouquinho mais de direção. Quais são as. Eu chamo das cinco alavancas de crescimento, tá? Esse é o jeito que eu chamo. Isso aqui alguns termos são invenções minhas aqui, tá, pessoal? Ih, fiquei desaparecido. Estão me vendo? Não. Parece que não estou aparecendo, né? Confirma para mim, Léo. Ah, já confirmaram aqui. Eduardo. Bom. Sumiu, mas me escutam? Deixa eu ver. Opa. Ok, só a câmera. Voltou a câmera, não? Som ok? Foi? Voltei? Perfeito. Ih, passei aqui, me desesperei e comecei a apertar botão demais. Bora lá. Gente, então, quais são as formas? Aí que eu vou dar aí alguns canais para vocês. Novos clientes. Como que eu capto novos clientes? Indicação, um modelo conhecido, né? Segundo, redes sociais. Isso todo mundo sabe, né? Tá nas redes sociais ajuda a captar novos clientes, expor para novas pessoas. Tráfego pago, Google e Facebook ajuda você a ser exposto para novas pessoas. Conhecidos próximos. Isso aqui é um ponto legal. Se a gente sempre esquece de vender para quem a gente conhece, tá? Isso aqui eu tempos em tempos eu tenho que pegar a lista, eu sempre estou esquecendo de alguém. E aí é uma prática assim que quem usa muito, né? Eu tenho uma mentoria que é com o Caio Carneiro, e ele fala assim, pô, pega teu celular. Aí ele fala assim, pô, pega o celular. O cara pega o celular, todo mundo pega. Aperta o telefone. Aí o cara aperta o telefone. Quem tem iPhone? Aí ele fala assim, quem tem iPhone? Aí ele fala assim, ó, faz assim, pega o iPhone, bota lá embaixo. Chega lá embaixo vai ter assim, quantos contatos você tem? Eu tenho 7.086. Tem muita coisa duplicada aqui da Apple. Mas, pô, em 7.000 pessoas tu não me arranja um cliente, Henrique. Algum cliente tem que arranjar, né? Então, a gente esquece de vender para pessoas que a gente já conheceu. Tempos em tempos é bom reconectar. Não precisa ser talvez todo mês, quem tem uma lista muito grande, tipo eu, pode fazer sentido. Social selling, quem já conhece social selling? Pô, o cara fica trabalhando nas redes sociais para provocar venda, buscando novos clientes. Para quem que é bom isso aqui? Pô, não falei agora que uma premissa mudou? Meu custo de aquisição de cliente mudou muito, aumentou muito, tá caro. Tá caro para eu buscar tráfego pago, tá caro para eu visitar cliente. A minha próxima fronteira, os clientes são a 100 quilômetros daqui, não querem fazer reunião presencial. Pô, começa a catar no social selling. Vou buscar aquela praça que me interessa, quem são os clientes e começo a me conectar. Perfeito? E outbound, que eu acho que é o mais difícil. Esse eu não sou bom. Então, tem gente que é muito boa. Prospectar cliente frio, aqueles caras que pegam aquela lista e saem ligando, 90 ligação por dia. Mas eu tô ficando melhor. Então, a gente ligar para pessoas que a gente não conhece, que alguém indicou, que não tem nosso contato, é uma taxa de rejeição absurda. E aí vem o ponto aqui, né, gente? Você não vai fazer uma meta nova se tu não tem sonho nenhum. Sacou? É um negócio muito simples. Se tu é uma pessoa que não tem sonho nenhum de melhorar, aí, ó, a Mariane abordou. A Mari é minha mentorada, tá? Eu botei a meta para ela esse mês, ela teve aqui, e ela não queria a meta. Não deu 7 dias, ela já estava com a, dia 23 ela já estava com a meta batida. Que ela negociou comigo, porque eu tinha botado uma meta maior. É isso aí, foco em venda, né? Tá abordando até. Ela trabalha com cachorro, tá, gente? Então ela abordou até cachorro de feira livre. Então vender é lidar com a rejeição todos os dias. E aí, para ser rejeitado, concordo que é ruim, né? É ruim tomar não, né? Pô, quem é casado mesmo, um pouco bom, né? O cara já tá casado agora. A rejeição no máximo da mulher do cara. Mas, pô, antes de arranjar uma esposa, como era difícil, né? Tinha que ir atrás de conversar com gente estranha. Vender igual. Vender igual. Você tem que conversar com pessoas que você não conhece, né? Então, faz parte do show e tem que fazer. Você não vai ser bom em tudo, mas de algum desses aqui você vai conseguir aprender a fazer. Dá para fazer, ok? Segundo canal, pô, clientes da carteira. Como que eu vendo mais para clientes da carteira? Aumentando, melhorando o serviço que eu presto para ele ou o kit de produtos que eu vendo para ele. Se eu vendo produtos, o que que eu vendo sempre para esse cara? Como eu melhoro isso? Aí eu posso melhorar via condição financeira, eu posso melhorar via outra entrega adicional, eu posso montar qualquer tipo de oferta, mas eu tenho que levar uma oferta para o cara para ele comprar mais. Eu posso fazer um contrato com ele. Cara, olha só,
Seguinte, todo mês isso me dá pedido aqui, né? Tudo igual. Só que eu tô com medo de perder aquele cliente. Eu falo assim, putz, eu vou te dar uma condição boa, mas tu assina um contrato comigo de 12 meses, né? Ou eu vou te dar uma bonificação depois de 12 meses, se você bater essa meta. Esses tipos de acordos, eles funcionam. Funciona para renovação de clientes. Olha, se tu me indicar cliente, pô, eu te dou desconto. Ou, pô, é a terceira vez que você está renovando comigo, teu preço vai baixar agora. Então, estratégias que funcionam, que aumentam a tua venda, aumentam a taxa de retenção, porque tu tem uma taxa. Tudo, se você começar a se aprofundar, você vê que a área comercial é resultado de taxa. E tudo depende do fluxo. Por isso que marketing é uma ferramenta importante. Você precisa ter interessados no teu produto para te converter. Precisa ter volume. Você não vende sem volume. Por isso é a história do cara. Pô, todo mundo chega comigo, vem, eu vendo. Vendo porque tu não tem volume de pessoas. Não tem volume. Quem tem sucesso em vendas tem um volume absurdo de não. E é muito ruim. Mas vender para cliente da carteira é mais fácil, porque ele já me conhece, ele não me dá não. Eu consigo uma reunião pelo menos. Segundo, cross-sell. Clientes diferentes, pessoas diferentes, mas tem um perfil muito parecido. O que que eu estou vendendo para esse que não estou vendendo para aquele? Quem vende serviço, às vezes clínica de estética, etc. Pô, tem ali mulheres, perfis parecidos, tudo igual. Ah, eu vendo isso para uma e vendo isso para outra. Por quê? Porque eu não ofertei às vezes. Às vezes é só ofertar. Beleza? Próximo ponto, reconexão. Tem cliente que a gente perdeu. O cara é cliente, foi cliente meu por anos, 5, 6 anos, perdi o cara, nunca mais visitei o cara. Às vezes esse cara só quer um pedido de desculpas, né? Tava esperando que eu voltasse, eu não voltei mais. Essa reconexão ajuda. Políticas de retenção. Pô, quais regras eu crio que eu cedo margem, mas esse cara fica mais tempo comigo, é mais difícil do meu concorrente me substituir. Você começa a entender que, olha, se eu começo a pensar em ações, tem um monte aqui, eu devo ter falado várias aqui que tem gente que pensou em três, pensou em quatro, pensou em cinco, tem gente que pensou em uma, mas tu vê que tem vários caminhos. Aí tu tem que adotar uma premissa. O que que eu consigo fazer? Essa é a primeira premissa. Eu tenho um tempo limitado, né? Então, do tempo que eu tenho adicional, o que que eu consigo fazer? Rapidamente, gestão de preço. Gestão de preço, duas formas principais. Eu posso crescer, se eu não consigo vender mais, estou com a minha oferta limitada, isso a gente faz de tempos em tempos aqui. Quando eu não consigo crescer a empresa, porque falta gente, eu preciso contratar, treinar pessoas, etc., isso demora 60, 90 dias para uma pessoa começar a rodar, você pode aumentar o preço e aumenta a tua venda. Vai perder um pouco de conversão de venda, mas o seu faturamento tende a aumentar. Você pode também fazer uma revisão de preços para baixo. Então, muitas vezes, faz sentido você pegar um produto que é mais caro, baixa o preço dele, mas ao invés do cara comprar um produto de 1.000, ele está comprando um de 1.600, que você vendia por 2. Mas você conseguiu criar o fato para o teu vendedor contar. Você começa com uma promoção, depois se transforma em tabela. Portfólio de produtos. Ah, Henrique, tudo isso aqui não serve nada para mim, putz, eu não consigo fazer nada. Tá, cara, então tu precisa de um serviço ou produto novo. O que que teu cliente já compra que você pode ofertar? Vai atrás de fornecedor, vai atrás de coisa que substitui. Olha para o seu concorrente, melhora. Venda por eventos. Você pode participar de eventos de diversas formas. Você pode criar promoção, você pode criar um grupo do WhatsApp. Eu gosto de criar grupo. Ó. Cria o grupo do WhatsApp aí, vocês estão num grupo. O que que é esse grupo? É a forma de eu conseguir me comunicar com meus clientes e contar um fato novo. Eu entrego uma coisa para vocês que é interessante. E eventualmente vocês vão comprar de mim. Faz sentido? Eu posso lançar alguma coisa, fazer um evento de lançamento, pessoal? Olha só, vai ter uma novidade aqui na empresa. A partir do dia tal, nós vamos fazer isso, isso, aquilo. Mas, cara, vai ser no dia tal, vai ter uma condição especial, papapá, se preparem. Quem viveu a internet 2020 a 2023 aí, viu muito lançamento. É a mesma lógica na vida real, não só no online. Posso participar de evento como convidado, como patrocinador. Eu posso também criar um evento para mim mesmo. Pô, ao invés de fazer um lançamento no WhatsApp, pô, vou criar um evento aqui na empresa. Chamar as pessoas para vir aqui conhecer um produto novo. Vou dar uma palestra para os meus clientes sobre isso. Pô, essa aqui é a tecnologia nova, funciona assim, etc, etc. É assim que nós vamos fazer. Então você pode criar várias formas. Não precisa ser coisa cara, tem que ser coisa inteligente, que gere retorno. Perfeito? 5 alavancas fechado? Isso aqui é a primeira linha. Então, para eu crescer, eu tenho que adotar primeiro uma ideia de qual caminho eu posso aumentar minha venda. E já vou dar uma sugestão. Adota um.
tá? Se você trabalha com menos gente, adota um. Hoje aqui na empresa nós temos dois canais tocando. Dois canais novos tocando, sendo tocados, ok? Por quê? Porque eu já tenho gente, já pode começar a abrir um canal e eu tenho o canal onde eu estou botando energia e o outro eu estou deixando amadurecer. Um pouquinho mais de paciência. Não vou exigir tanto resultado ali, vou exigir mais onde eu estou focando. Perfeito? Então evite a dispersão, tá? Aqui muita gente vem aqui, putz, olha isso aqui, há várias oportunidades. Aí não bota nenhuma em prática, fica a mesma coisa. 19,51. Falei, hein, gente? Barbaridade. Parece que tinha falado pouco, comecei pontualmente. Hum, tem mais algumas coisas ainda. E aí, eu vou falar um pouco sobre crise agora. Sobre momentos difíceis com vocês. E aí serve para quem está assim, às vezes, num momento mais difícil. Pô, a venda tá difícil, não fecho nada, o fluxo está complicado, ninguém quer se reunir comigo, ninguém quer fechar comigo. Cara, o momento difícil é o momento que a gente mais trabalha. Sempre foi assim comigo, né? Eu sempre trabalhei mais nos momentos ruins. No momento bom, você trabalha menos, né? Porque tudo conspira a teu favor quando a onda é boa. Quando a onda é ruim, tu tem que se esforçar, meu irmão, não tem jeito, né? Acho que todo mundo já tem um pouco de maturidade para entender que essa é a dinâmica. Quando a onda tá boa, pô, você vai na boa. Quando a onda tá ruim, não tem jeito. E aqui nesse momento, que é que a gente tem que ser técnico. Então assim, pô, esses meses agora são os piores meses de venda para nós, para os nossos negócios. São os piores meses. Pô, é agora que eu tenho maior esforço, que eu trabalho muito mais para poder colher ali na frente. Se eu não estiver preparado na hora do bem bom, eu vou ter um resultado pífio, mediano. Então, qual que é a fórmula da venda? E aqui dá para entender por que que essas ações elas se tornam exponenciais. Exponenciais é um termo forte, não é exponencial, mas não é, não é exponencial, mas segue uma linha mais ou menos assim. Por quê? A venda, ela é resultado de uma fórmula. Qual que é essa fórmula? A venda é igual ao fluxo de clientes interessados, pessoas que falam com você, pessoas que olham para o seu produto, pessoas que se interessam pelo que você vende, vezes a taxa de conversão, que é a tua competência de vendas. Então, as pessoas estão interessadas, eu vou vender para elas sim ou não. É uma taxa, né? Terceiro, pelo preço médio que eu vendo cada venda que eu faço. Então, se eu tenho 100 pessoas que me procuram, a minha taxa de conversão é 10%. Então, de 100 pessoas que me procuram, eu fecho 10. E o meu ticket médio é R$ 1.000. Qual que é a minha venda? R$ 10.000. É uma fórmula, entendeu? Então, quando eu quero aumentar minha venda, eu começo a trabalhar em algumas linhas. Quais são essas linhas? Primeira linha. Primeira linha. Fluxo. Eu tenho que ter algum indicador. Pessoas que entrarem em contato no WhatsApp no mês, no dia. Pessoas que estão me vendo no Instagram. Pessoas que começam a me seguir. Pessoas que entram na minha loja. Anota. Anota. Aqui, antes de ter sistema na empresa, pô, a vendedora anotava todo dia. Quantos WhatsApps ela recebeu? Quantos que ela enviou? Quantas pessoas, né? Não quantas frases. Mas, pô, simples, dá pra fazer andar. É ser caprichoso. Aí você começa a entender, putz, tem menos gente procurando no WhatsApp, tem que fazer alguma coisa. Então eu trabalho no fluxo, vou aumentar o número de pessoas me procurando. Segundo, conversão. Cara, eu não consigo gastar mais dinheiro. Eu já tenho social media, eu já faço tráfego. Putz, a margem tá ruim. O que que eu tenho que trabalhar? Conversão. Pô, vou lá olhar como está sendo atendido o meu cliente. Olhar frase por frase, como que eu recebo no WhatsApp, como eu melhoro. Raquel tá perguntando. Não, Raquel, hoje não mais. Hoje a gente tem CRM, tá? Mas no passado era. Todo dia, final do dia, ela juntava quantos leads ela atendeu e quantos leads que ela enviou mensagem de reconexão, tá? Era assim, na mão mesmo. Por quê? Porque não tinha tanto lead também, né? Hoje, para ter uma referência, a gente atende aí, fica rodando agora nessa fase, 40, 50 leads dia, né? Então, na empresa, quando era menor, era menos. Dá para contar. É só fazer, só acompanhar. Perfeito? Bom, fluxo, conversão. Hoje é por vendedor, né? Dá 40, 50 leads por vendedor. Fluxo, conversão. Então, como que eu atendo o cliente, como eu converto mais, para entender se aquilo está sendo feito de uma maneira correta.
Por que que isso é importante? Tem uma máxima de fechamento de venda que é o seguinte: tudo aquilo que eu não faço no pré-venda, seja no marketing, seja no início do atendimento, o fechamento paga a conta. O que que é fechamento paga a conta? É preço, é negociação, é aperto, é condição de pagamento. Então a venda ela começa no estágio de gerar o interesse, que é gerar o fluxo. A conversão, você tem um momento ali de investigação, que é entender o que o cliente quer, qual a implicação que ele tem, né? Quem já leu o Spin Selling aí vai estar bem craque nisso, mas pega assim, pô, implicação, pô, com a implicação, aí depois eu vou para demonstração de capacidade, para depois fazer o fechamento. Quando eu vou direto no fechamento, fica mais difícil, ok? Mas tem um passo a passo, tem um playbook de vendas para ser analisado. Independente se você atende presencial ou online, tá? Você tem uma lógica, tem um formato para você atender seu cliente. E o ticket? Então, quando eu mexo aqui, para a gente. Ticket eu não vou gastar muito tempo aqui, tá? É mais óbvio, né? Tentar vender coisas mais caras ou vender mais por venda. Se eu vendo R$ 1.000 por venda, eu vou tentar vender 1.500, 1.300, botando mais produtos, etc, etc. Mas se eu estou trabalhando em todas essas linhas, vocês concordam comigo? Se o mercado virar a meu favor e eu conseguir subir, melhorar 20% cada indicador, aumento 20% dos leads, 20% da minha taxa de conversão e aumento 20% do meu ticket. Quanto que a minha empresa aumenta a venda? Não é 60%, é 73%. Por isso que dá, de tempos em tempos dá uma porrada. Louco isso, né? A conta que às vezes não vem de primeira na nossa cabeça, né? Se eu aumento 20% do meu fluxo, se eu aumento 20% da minha taxa, da minha conversão, e se eu aumento 20% do meu ticket, a minha venda ela não cresce 60%, ela cresce 73%, que é um vezes o outro. Então, quando eu quero aumentar a venda, por isso que eu ataco em todos os pontos. Porque eu não sei exatamente qual que vai dar 100% certo ou qual vai dar certo primeiro. Mas eu sei que alguma hora tudo vai dar certo. Então, tu fica ali melhorando, 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 melhorando. E aí, na hora que vem tudo, o teu resultado ele explode. Aí gera outro problema, que é o problema de operação. Ok? Então, na minha visão, a visão do Henrique, é o momento mais difícil para você, como gestor empresário, manter firme as pessoas, mas é no período difícil que tu cria os novos projetos que vão escalar teu faturamento. É na hora que está difícil de vender, que na hora que está difícil crescer, que você tem que trabalhar muito. E não pode ser corpo mole, porque quem tem corpo mole leva a vida dura. É uma premissa também que eu adoto hoje. Pô, se eu fizer corpo mole, a vida é dura, cara. Né? Vamos concordar que é isso. A vida fica dura. Pô, tu não tem condição de fazer o que tu deseja, né? Que tu sonha, etc. É duro também. Então, vamos buscar o equilíbrio, né? Endurecer um pouco, às vezes, o corpo, pô, lutar para conquistar o que a gente deseja, mas, pô, para ter uma vida um pouco mais mole, que não seja nem para nós, né? Às vezes a gente, pô, a gente é empreendedor, não, que seja para nossa família. Perfeito? Então, nos períodos mais difíceis que a gente gera os melhores projetos. Todos os anos, quando eu era executivo e agora, né? A gente fez os projetos que mais geraram dinheiro foram no pior momento do ano. Sempre foi. E aí só que vai escalando, a empresa vai aumentando, pô, é mais. É todo ano a mesma política, a mesma cultura, a mesma dureza, pô, pega firme com o pessoal e não sei o que, e traz inspiração, traz isso, reclama. Pô, chega na hora que dá tudo certo. Ah, que legal, né? Mas, pô, foi doído, doeu, porque você faz um momento que não dá resultado. Não é simples, ok? Vou avançando aqui, tá, gente? Volta e meia, eu dou uma olhadinha nos rostos aí, se estão com sono, se não estão. Quero terminar 8h30, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, trazendo mais um exercício prático aqui. Seguinte, vamos fazer uma premissa básica, uma premissa prática? Digamos que eu tenho aí um varejo, uma loja, e a minha expectativa é de fazer 1.350 vendas no segundo semestre. Porém, eu decidi que pelo meu esforço, pela minha mudança de comportamento, por aquilo que eu acredito que eu sou capaz de entregar, adotando novos canais de venda, trabalhando melhor meu cliente, sendo uma pessoa que se dedica mais, que não espera que os outros façam por mim, não dependendo do mercado, eu vou chegar a 2.000 vendas. Eu chamo de super desafio. Pô, vou crescer 48% da empresa da minha expectativa inicial. Aí eu vou começar a testar essa expectativa. Parece alto, né? Ano passado a gente jogou esse ritmo aqui. No meio do ano eu decidi que a gente ia pilhar a meta
Em 40% foi. Só que gerou grana, né? Uma parte foi para os funcionários, outra foi para o meu bolso. Bolso da empresa primeiro, né? Tô deixando a empresa rica, né? Não posso desrespeitar a minha frase, né? Então, se a empresa fica rica, o dono pode ficar rico também, né? Não vai ser, não tem dono rico de empresa pobre. Então lá, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer, baseado, exemplo aqui, né? Dois novos canais, são novas avenidas de crescimento. Pergunta inicial, qual que é o ticket médio por venda? Vocês concordam comigo que eu posso sair de 1.350 clientes para opa, tô com clientes na cabeça. 1.350 vendas para 2.000 vendas baixando o preço? Sim ou não? Mande no chat aí para ver quem tá acordado. Com certeza, né? Uma das formas de vender mais às vezes é baixar preço. Então eu quero 48% mais volume baixando 10% o preço. É um bom negócio? Pode ser, se o negócio tem margem. Tem gente que não gosta de ter o preço mais baixo. Eu adoraria ter o meu preço mais baixo. Não tenho vergonha de ser o preço baixo, não. Pô, imagina preço baixo com entrega boa, daria muito certo, né? Mas a entrega, o preço sempre é em função da demanda. Então, se tu tem capacidade de entregar mais vendas, baixando um pouco o preço, faz sentido. Então, bom, beleza. Então eu vou começar a desenhar a minha meta. A premissa: eu consigo mais 650 vendas no segundo semestre, mais cento e pouquinhas vendas por mês. Consigo, beleza. Como eu vou fazer? Ah, eu vou botar duas avenidas de crescimento. Vou pegar e fazer tráfego pago e vou fazer um cross-selling aqui na minha base de clientes. Perfeito. Qual que é a próxima pergunta? Qual o impacto disso na operação? É aqui que o bicho pega. É aqui que a gente erra. E aí vale anotar assim, ó. Bagagem, tá? Bagagem. Peguei essa empresa que a última que eu atuei, quando eu entrei nela, a gente faturava lá, acho que era 450 milhões. Quando eu saí, 7 anos depois, era 1,5 bi. Olha o crescimento que é. Indústria, tá? Investimento pesado. Mas não teve vez que tu cresceu, que a venda disparou, que não deu problema. Dá problema de operação. É cliente reclamando, é saque, é coisa que atrapalha na fábrica. A mesma coisa aqui na empresa. Toda vez que a gente dá um salto de crescimento, começa a dar problema. Eu perco cliente que eu gostava, né? Pô, pessoas que sempre foram meus clientes, a gente perde. Por quê? Porque é normal. Não dá para ser perfeito, entendeu? Então tu não controla, tu entende se, pô, a venda tá ruim, tô trabalhando fluxo, tô trabalhando taxa de conversão, tô trabalhando preço médio. Aí eu fiz tudo, pô, fazendo tudo, nada dava certo. De repente, pô, tudo virou, deu tudo certo. Aí tu deu um salto de crescimento. O que que acontece? Tu não tem funcionário às vezes. Então qual que é o impacto na operação? Se tu sai de 1.350 vendas no semestre para 2.000, qual que é o impacto na operação? Tem espaço, se for estoque? Se é serviço, tem gente para prestar serviço, tem que contratar. Quando que tu precisa contratar? Nosso caso aqui, tá? Para eu entregar o resultado de novembro, eu já abri contratação no mês passado, de junho. Eu estou começando a fazer entrevista agora, em julho, para contratar em agosto. Para em novembro a pessoa tá boa. Por quê? Porque senão o meu crescimento é errado. Estressa as pessoas, elas pedem demissão. Então, tem que dosar você como empresário, que assim, pô, eu quero crescer, mas eu tenho que ter uma cabeça lógica. Que cada ação que eu faço na empresa reverbera em outra área. Principalmente se você trabalha sozinho. Quem trabalha casal, pai, filho, né? Ou trabalha sozinho mesmo, tem que contratar. Cara, tu vai focar em venda, vai dar problema. Então pensa como tu vai fazer isso. Entenda, para na hora que acontecer, tu só fazer. Esse é um ponto assim que é fundamental. Quando as coisas dão certo, tu tem que saber o momento de fazer as coisas. O normal é que a primeira vez a gente erre, né? Mas, pô, se eu sei o resultado que eu quero chegar e eu vou fazer um trabalho de vendas para isso, eu começo a me preparar antes. E se der errado, tudo bem, eu contrato uma pessoa e fica só na experiência, né? Porém, a gente tem que pegar e ter noção disso. E como que eu sei se eu devo fazer isso ou não? Sabendo o tamanho real da oportunidade. Porque se eu falo assim, de 1.350 para 2.000 clientes, pô, crescer 48%. Se crescesse 48% o lucro, crescesse 48% o faturamento em reais. Tá, tudo certo, né? Maravilha. Mas geralmente a oportunidade não é essa. Tu tem que fazer um esforço. Tu vai gastar dinheiro para ir para o ponto B. E aí você tem que fazer qual que é o cálculo. Pô, beleza. Vou sair, vou aumentar 650 clientes, vou aumentar 48% da minha venda, mas o lucro vai aumentar 20, vai ser 20%, né? Vai aumentar em 20% o lucro.
Ok, quanto que é o lucro? Ah, o lucro vai ser R$ 100.000 a mais no semestre. Vale a pena fazer sim ou não? Aí depende do tamanho de cada um, né? Então você vai tendo uma sequência lógica, porque se você vai entender, olha, se eu quero R$ 100.000 a mais de lucro no semestre, eu tenho que contratar gente agora para ter sucesso ali na frente, senão vai travar lá na frente. Ou eu vou parar de vender, que mais acontece, né? Então, dentro da estruturação de um pequeno negócio, a gente vai entendendo isso, ó. Pô, em algum momento, quando eu vendo, cai a venda. Cai a venda no mês seguinte, né? Vendi demais, consegui muitos clientes. Cai a venda no mês seguinte. E tem que entregar muito e não está preparado. Então, entenda essa lógica, porque senão você vai ficar no alto e baixo danado, e aquela angústia incessante. Então, para você fazer um forecast, para você que é o nome da revisão de orçamento, você precisa primeiro de técnica, que é isso aqui que eu estou falando. E aí depois a gente tem o guia ali para ajudá-los a executar isso, tá? O guia tem passo a passo, são 5 abas, dá para entender bem. Assim, se você prestou atenção aqui, você vai começar a entender. Usem ChatGPT para ajudar vocês. E aí exige técnica e coragem. Porque às vezes você vai chegar aqui, putz, vai me dar mais 1 milhão de lucro. Você não tá nem com 1 milhão na conta. Ah, vou ter 1 milhão mais de lucro, vai ter 1 milhão mais no meu bolso. Aí tu não tem coragem de fazer. Espera o outro fazer e dizer, putz, eu tive essa ideia, se eu tivesse feito, eu quero um milionário. Né? Que tem de história assim. Então escolha uma oportunidade de alto impacto. E aí, se der, escolha de baixo esforço, não de alto esforço. Perfeito? Bora lá, gente, bora lá. E aí, gente, eu falei para vocês que eu ando gastando um dinheiro para melhorar aqui também a minha qualidade técnica como empresário. Então, eu sou um cara esperto. Eu pego um cara que está gastando aí em torno de R$ 2 milhões por ano de mentoria, com outros empresários, com empresários dos Estados Unidos, etc. E ao invés de pegar e contratar todas essas pessoas que hoje não têm esse recurso, eu contrato o cara, né? E tem dois assim. Aí, o que que aconteceu? Olha que interessante. Um dos insights que foi muito forte foi o seguinte, ele falou, Henrique, olha só, a empresa de dezenas de milhões, ela não se constrói em tarefas de R$ 10 por hora. Eu disse, putz, inteligente isso, né? Entenderam isso ou não? Ó, a empresa de dezenas de milhões, ela não se constrói em tarefas de R$ 10 por hora, feita pelo dono, tá? E aí que trava a primeira fase de crescimento da maior parte dos pequenos empresários. O cara não consegue entender que ele precisa de gente para poder crescer. E aí depois tu vai parar, tu vai travar também, né? Pô, eu tô aqui com 9 pessoas, daqui a pouco eu preciso de alguém mais sênior para contratar para a empresa, que vai me custar mais. E a próxima trava. Por quê? Porque eu vou dedicar tempo para fazer outro nível de tarefa. E aí, dando aqui o exemplo, foi legal, ó. Ele pegou e me deu essa tabelinha aqui que eu estou compartilhando com vocês. Isso aqui vale um dinheiro, tá? Isso aqui vale uma grana. Cara, olha só. Tarefas básicas, WhatsApp, suporte básico, agenda. Aqui foi um case nosso também. Pô, a Fernanda fazia todos os suportes. Ela fala assim, Fernanda, o cliente não quer falar com você. Se ele quiser falar com você, ele vai pedir. O cliente quer uma resposta rápida no suporte. Tem certeza que vai melhorar a nossa retenção de clientes se eu ter uma resposta rápida do que se você responder. Tem muito médico que é assim, né? Pô, o médico, não, pode ficar com o meu WhatsApp. Aí o cara nunca responde, o cara, demora uma semana para responder. Melhor não dar o WhatsApp. Não, minha secretária vai me passar uma vez por semana. Ou minha secretária vai responder, tem as respostas prontas, as principais dúvidas. Se ela tiver dúvida, ela me chama. Então, tarefa de R$ 10 por hora, como suporte básico, agendar as coisas, WhatsApp, cara, delega. Segundo, tem as tarefas de R$ 100 por hora, que você vai treinar as pessoas. Então, no começo, eu preparava os relatórios, né? Eu entendi, pô, a gestão operacional, o status das coisas. Eu fazia atualização, não me atrapalhava, porque minha cabeça estava cheia. Pô, então eu vou treinar alguém para cuidar disso para mim, como estrutura um projeto, como ajusta, né? Aí a pessoa vai melhorando, eu também vou melhorando, eu vou descobrindo ferramentas novas, a pessoa vai aplicando, ela vai se desenvolvendo, eu vou me desenvolvendo, pô, legal. Então você começa a traçar padrões e processos. A gente já passou dessa fase, tá? Qual a fase que a minha empresa está hoje? Aí sendo bem sincero para vocês, eu não estou na última, tá? Eu estou nessa terceira aqui, ó. Então, assim, pô, o que que o Henrique faz? E quem acompanha minha rotina aí no Instagram vai ver que isso aí é exatamente o que eu falo, tá? Pô, tarefas de R$ 1.000 por hora. Eu faço fechamento de negócios, fechamento de contratação, recrutamento. Eu faço a revisão dos processos de venda. Quem faz sou eu, toda sexta-feira, 2 da tarde, né? Quem me acompanha, pô, toda sexta-feira, 2 da tarde de reunião.
Então, isso é o que eu faço hoje, principalmente. Né? Então, foco um pouco mais em estratégias, participo da operação, etc. Mas eu estou com dificuldade. Hoje eu não tenho tempo para responder mais um WhatsApp como eu respondia. Então, para quem eu responder? Para os meus mentorados. Né? Eu tenho que melhorar. Pô, daqui a pouco eu vou dizer, putz, não dá para ter mais tantos mentorados, não. Pô, meu ritmo está maior aqui. Então, tu vai entendendo a dinâmica. Agora, onde que eu preciso estar, segundo ele? Eu preciso estar aqui, ó. As tarefas que geram R$ 10.000 por hora. R$ 10.000 por hora. Então, parece que gera R$ 10.000 por hora. Às vezes tem gente aqui que está começando porque não está faturando 10 mil ainda, né? Aí não adianta, você tá no nível anterior. Não dá para você pensar em 10 mil por hora agora. Mas essa escadinha, ela existe. Então, pô, às vezes você está trancado aqui nessa de R$ 100 por hora porque está falando muito de 10, tem que contratar alguém. Precisa contratar alguém o tempo inteiro? Não, contrata alguém em meio período. Quando a gente começou aqui, a Fernanda, quando começou a substituir o suporte, era suporte só à tarde. Contratado pela pessoa só à tarde. Acho que das 2 às 6, 2 às 4, não lembro mais. Pô, hoje já tem o dia inteiro. Então tu vai entendendo assim, opa. E aí vem a pergunta que dói, né? Quantas horas da sua semana, nessa semana, valeram R$ 10? Pô, dessas tua semana tu passou um dia inteiro só respondendo o WhatsApp dos clientes. Só problema e etc. Putz, valeu R$ 80 o dia. Duro, né? Tem gente que, putz, fica feliz pra caramba. Não, mas o processo tá errado, você tem que subir pra próxima. Vai começar a treinar processo, vai treinar alguém, vai entender como que se responde, como que faz isso, como faz aquilo. Isso é natural, tá, pessoal? Todo negócio ele vai crescendo. Então a gente tem aqui um negócio de fitness que já está com um estágio mais avançado, o negócio de mentoria está menos avançado, pô, é mais recente. Então tu vai aprendendo, tu vai desenvolvendo. Perfeito? Então isso aqui é um insight bom, né? Isso aqui eu acho que valeu um dinheiro. Falei que ia valer. Já tinham visto isso aí ou não? Isso aqui é o que eu tenho trabalhado hoje, tá? Meu dia a dia aqui tá nessa linha. Então como que a gente vai construir isso? Tem um ano para botar isso em prática. Perfeito? Pessoal, já bateram foto e colocaram nos stories? Deram aquela moral aqui para mim? Isso aqui valeu, né? Pelo menos o storyzinho. Dá para marcar aí, né? Falar que, pô, aprendi alguma coisa hoje. Vale estar presente na próxima. Entrei no grupo do Henrique. Pô, deixa eu tomar uma água aqui. Eu já fiz isso aí, gente. Isso aqui eu paguei dinheiro alto, tá? Isso aqui me custou uma grana alta. Vocês ganharam de graça. Bora lá, gente. Posso para a próxima? Tô chegando no final, tá? A gente falou de, primeiro, de crescimento. Falou muito de crescimento. Agora, existe uma outra lógica, que é a lógica da despesa. Então, para eu gerar um resultado, eu também preciso gerar despesa. Muito difícil, né? Qual negócio que não, putz, tu aumenta ele e não gera despesa? É muito difícil. Essa lógica do negócio escalável, ela é sexy, mas ela é muito difícil. Não é bem assim. Mas a maior parte dos negócios nossos não são, né? E aí, gente, aqui é um ponto que eu sempre falo, ó. Acontece muito, chega a gente aqui, faturamento baixo com 8 funcionários, 4 funcionários, 5 funcionários. Já chegou até com 12. Faturamento bem baixinho. A pessoa começa a ter muito problema com o cliente e começa a contratar, por alívio. É claro que tem momentos que a gente precisa contratar por alívio. Pô, não tô aguentando, tô cheio de trabalho, prometi tal coisa, não tô conseguindo cumprir, tô atrapalhado, etc, etc. Aí tu contrata uma pessoa como um custo variável, você não contrata um funcionário, você contrata um consultor, você contrata um terceiro que te presta serviço. É isso que você faz. Senão você fica com a empresa inchada. E aí a lógica da contratação é que ela tem que ser um investimento que ela precisa se pagar. Se eu não tenho essa disciplina, pô, o lucro vai começando a sumir. E a disciplina é o que que é? É esperar. Esperar para encontrar a solução. Pô, a gente está no tempo de IA. Tem uma porrada de empresa pequena que não usa IA. A gente usa pouco. Então qual que é o nosso projeto agora? Eu não tenho que fazer tarefa de 10 mil por hora? Não é isso que o meu mentor falou? E aí um bom líder, ele tem que ser um bom liderado, né? Eu baixo a orelha, pô, o cara fatura bem mais que eu.
3 anos atrás ele estava onde eu tô. Eu acredito que o cara tá certo. Eu vou dando o meu jeito, vou perguntando, mas eu quero estar onde ele vai estar, onde ele está hoje, né? Pô, tô focando em otimizar as atividades aqui na empresa. Então, nas últimas semanas, a gente tem focado em ferramentas usando IA, ferramentas que às vezes não são IA, mas te ajudam a linkar com alguma IA para ter mais inteligência na empresa. Porque a produtividade por funcionário, quem presta serviço, principalmente, tem que aumentar. Aí, pô, o cara nunca fez nada. Não tem uma planilha organizada, só usa IA para tirar dúvida. Porra, tá errado, cara. Principalmente quem é mais novo, assim, tá? Quem é mais novo, pô, tua chance de ter uma vida, bombar na vida é isso. Aí o cara nunca faz nada, tá desinteressado. Pô, mas o negócio não cresce. Ah, ganhar dinheiro é difícil, é o mercado, etc. Claro que é difícil mesmo, o mercado é ruim também, mas, pô, se não fazer nada, né? Vamos concordar aqui. Tem um pouco de sorte, mas tem muito de competência, né? Tem muito de competência. Então, gente, vamos lá. Quais são as regras? Primeiro, uma que eu uso aqui é legal, tá? Então, quando a gente contrata, a pessoa tem que gerar de 5 a 10 vezes o custo que ela me traz. Possibilitar isso, não é que ela me traga diretamente. Então, por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa que vai me custar R$ 5.000, eu quero que ela me gere de 25 a R$ 50.000 por mês de receita. Vai ser ela que vai gerar? Se for um vendedor, vai gerar mais. Mas se for uma despesa, for alguém que vai me entregar, um personal, etc, etc, vai me gerar menos. Então eu vou fazer a soma, né? Às vezes um vendedor me traz 100 mil, essa pessoa vai possibilitar que eu entregue para esses clientes que esse vendedor vai adquirir no mercado, vai conquistar no mercado. Pô, tem uma média aí de R$ 50.000 por pessoa. Esse número tem que ser claro na nossa cabeça. E eu dou uma regra, assim, eu sempre falo, cara, quem trabalha com serviço, etc., não baixa, tenta não baixar, a não ser que seja um serviço muito simples, né? Às vezes, pô, as empresas de vigilância, etc., mas aí não é o tipo de empresa hoje que está aqui conosco, né? Pelo menos eu não desconheço, talvez até tenha, mas eu desconheço alguém que eu tenha conversado e convidado para participar que seja desse ramo. Mas, assim, na média, são empresas de serviço que têm uma diferenciação. Então, a contratação tem que te possibilitar vender, pô, contratei uma pessoa, faturo 20 mil, tem que ir para 40. E aí tu tem que pensar nisso antes de contratar a pessoa. Com o tempo, isso tende a ser mais óbvio, que a gente fala que é o modelo de negócio quando ele foi criado. Então, hoje eu já estou mais perto do modelo de negócio funcional. Pô, já sei quantos clientes eu preciso ter para contratar mais um vendedor, mais um personal. Tá mais fácil. Só que eu estou melhorando essa régua. Eu espero, pô, eu estou preparando agora, estamos trabalhando com IA, eu quero melhorar o serviço, quero melhorar o atendimento. A gente viu que tem gap. Então, como a gente sabe que tem, a gente está utilizando ferramentas novas. E aí, gestão de agenda. Quem participou da última Masterclass, eu falei de agenda, de autoliderança, autogestão, ok? Segundo, se eu contrato, tem que gerar retorno. Não posso contratar para livre. Não posso contratar para ir surfar. Eu adoro surfar, mas eu não contrato para ir surfar. Contrato para gerar retorno. Perfeito? Segundo, justificativa para o indicador. Cara, eu tenho que ter algum indicador. Dando um exemplo, não precisa ser venda diretamente. Pode ser redução de perda de clientes. Pode ser redução de perda de funcionários. Pô, a equipe está tão sobrecarregada que eu perco um funcionário a cada 3 meses. E se eu vou perdendo gente, eu perco receita, não concordam? Que ao invés de vender, eu tenho que estar cobrindo buraco da empresa. Então, às vezes, eu preciso contratar alguém e vai melhorar meu resultado só porque reduziu o turnover. Ou reduziu o retrabalho. Pô, as pessoas estão com tanta pressão que estão errando muito. Qual o custo de retrabalho? Mas tem que ter um retorno. E eu gosto de calcular de 5 a 10 vezes. Perfeito? Dando exemplo, isso a gente fez ano passado. A gente aumentou a equipe de suporte, botou mais processos e a gente aumentou a taxa de retenção que eu chamo aqui, que é o churn. Pô, quantos clientes que eu perdia por mês? Eu perdia 50%. Depois passei a perder 38%. Pô, isso aí me deu mais R$ 300.000 ano passado. R$ 300.000, pô, é relevante, cara. É dinheiro. Bota no bolso, entendeu? Então, são coisas que você vai começando a entender. E aqui eu não vou entrar no VPL Payback, porque é uma conta mais complexa. Mas se for fazer investimento, vou investir numa sede própria, vou investir num galpão maior para estoque, vou investir em tal coisa. As duas contas que eu faço é VPL e Payback descontado. Mais VPL. VPL é quando eu projeto todos os fluxos de caixas futuros com essa minha aquisição e vejo quanto que isso vai me deixar mais rico ou mais pobre.
tá? Sua técnica de gestão de projetos serve para o mercado de ações também, etc. Mas é um pouquinho mais complicado, dá mais trabalho. Então, pergunta, antes de tomar um novo gasto, quanto que tu acha que vai aumentar o teu lucro? Então eu falei de IA agora. Vai ter gente que vai ter escutado que eu falei de IA, vai assinar agora um cloud, vai assinar um Manus, vai assinar alguma coisa agora porque eu falei. Tá, mas quanto vai aumentar teu lucro? Pensa um pouquinho antes. Por mais que o valor seja irrisório, seja baixo, se adapta a pensar assim. Putz, vai liberar aqui, ah, não, meu funcionário vai produzir mais, eu vou produzir mais. Entendeu? Uma continha simples. Mas, pô, começa a fazer conta. Se eu crio despesa, e aí que muita gente se atrapalha. Porque o negócio cresce, começa a vender, tu começa a ficar apavorado que tem que entregar. Quando vê, tá todo mundo acostumado naquele ritmo, ninguém mais pensa fora da caixa, o lucro foi embora. Geralmente, quando o lucro vai embora, tem alguns caminhos. Às vezes pode ser um caminho de gestão tributária, tá? Tem muita empresa, tem contador, acha aí, né? Mas tem muita empresa com regime errado. Regime não, com. É regime, né? Porra, tem empresa que a margem é baixa e tá no lucro presumido, tá no simples, tinha que ser lucro real, né? Coisas que às vezes resolve o teu problema de margem. Mas geralmente tá nas despesas. Porque se o teu negócio existe, tem concorrentes vivos e às vezes maior que você, porque existe um formato que você não descobriu ainda. Aí, ó, a Rutiline, contadora, falou aqui, regime tributário errado come lucro, exatamente. Exatamente. E é o que mais tem, né? Tem um monte de contador que para manter o cliente não dá muito trabalho, pô, bota no simples. Fazer um lucro real dá um trabalho danado, dá um trabalho para o empresário, dá para o contador. E aí o cara nunca vê o dinheiro, né? Isso acontece bastante, tá, gente? Tem empresa grande, tá? Empresa que tem faturamento milionário. Hein? Bora lá, gente. Qual que é o negócio aqui? Qual que é o negócio aqui? O negócio é o seguinte. A operação, ela precisa sustentar o movimento. A gente falou muito de venda. Então, qual que é a lógica aqui? Pô, o que que nós vamos fazer aqui? Quem lembra ainda? Ou se perder? A gente está falando de fazer um plano de crescimento no segundo semestre, certo? Então, se eu faço um plano de crescimento, eu tenho algumas coisas que eu tenho que cuidar. Uma delas é descobrir primeiro como eu vou fazer para vender mais. Qual é a segunda delas? É entender o que que eu preciso fazer para conseguir suportar essa venda. Então, quem sustenta o movimento de crescimento é a operação. Não falei que, pô, quando você vende demais dá problema na entrega? Tem cliente reclamando, funcionário saindo, etc. É isso que acontece. Então, nesse caso, gente, eu tenho que entender qual que é a lógica da minha estruturação operacional. E eu tenho algumas aqui que são é a base do meu método, tá? Para quem não sabe, né, eu faço mentorias para pequenos empresários, ajudo o cara a botar a gestão da empresa, organizar crescimento, etc. Mas boa parte do meu entendimento é tentar entender qual que é o. Eu não entro na operação, não quero saber o que vocês fazem, etc. Eu não sou especialista da área. Eu sou especialista em negócio, modelo de negócio, em gestão, etc. Mas aqui, ó, esse pedacinho aqui de portfólio, ele tem uma lógica que é o que faz você viver em paz ou não. Então, as empresas elas precisam, na minha visão, de três tipos de produto. Produto que gera caixa. Qual produto que eu, por baixo preço, eu vendo hoje? Ou em algum momento do ano, se eu precisar gerar caixa, eu gero, né? Então, produto que gera caixas é um produto que o preço é mais baixo, que dá um pouquinho de trabalho, mas, pô, entra o Pix na conta agora. Preciso gerar 20 mil, gera agora. Preciso gerar 300 mil, gera agora. Qual que é esse produto? Né? Então, sempre, toda empresa tem, tá? Toda área tem. Porque alguém já pensou nisso antes, tá? Não é o primeiro. Eu acho que ninguém aqui é o único do Brasil no segmento que atua, né? Então, vale a pena ter esse lado crítico aí de pensar bem o que que os outros fazem. Então tem que ter, pô, qual produto que eu baixo o preço hoje, eu faço a promoção e pá, Pix está na conta, pago minhas contas, etc. Isso dá sanidade mental para o empresário. Segundo, gerador de previsibilidade, aqui eu perco margem também. Pô, quais produtos eu consigo prever o que que vem? Né, o que que vai vir de resultado? Quais são os produtos? Pô, que eu sei que todo mês vai ter reposição, que o cara vai renovar, etc. Ou o quê? Eu tenho um processo de venda tão bem feito que eu já sei que vai vender. Isso aqui também dá tranquilidade. Pô, eu trabalho com recebíveis de longo prazo, então eu tenho recebível para os próximos 12 meses.
Minhas contas estão tranquilas, eu tenho caixa, tenho recebível, tá tudo certo. Pô, eu posso investir um pouquinho mais, eu posso arriscar um pouco mais. Mas por quê? Porque eu montei essa estratégia. Eu perco margem para o cliente ficar mais tempo comigo, mas para eu saber o que vem pela frente. Enquanto isso, eu vou trabalhando para conquistar novos clientes. Terceiro, gerador de margem. Toda empresa precisa de um produto que, pô, não é sempre que vende, mas quando vende, pá, porrada, dá grana, dinheiro absoluto, né? Comecei a mentoria por quê? Pô, porque existia já uma empresa, produtos geradores de caixa, gerador de previsibilidade, de repente olha assim, putz, tem uma oportunidade aqui. Não preciso vender uma mentoria por dia. Mas quando vendo, pô, eu vou prestar um serviço mais próximo, eu vou estar acompanhando, mas eu também vou ter um prêmio aqui, vou ter uma margem maior, né? E aí, nessa composição, você como empresário começa a ver dinheiro, entendeu? Que se você precisa de dinheiro, você baixa o preço e gera caixa. Se você precisa fazer um investimento de longo prazo, você tem previsibilidade, você tem recebíveis, você sabe quanto vai sobrar dinheiro nos próximos 6 meses. Pô, fica mais fácil tomar a decisão. Quanto que eu posso? Por que que eu gasto com mentoria? Porque eu olho meu fluxo de caixa, olho assim, opa, esse dinheiro aqui não vai vir para mim, esse dinheiro aqui vai ser investido em mentorias. Pô, já tem recebido os próximos 12 meses. Ah, tá fora meu fluxo. Eu falo pro cara, não posso comprar. Ou, acontece também, né? Tem mentores que eu falo assim, putz, eu tenho que fazer isso aqui porque isso aqui vai me dar um retorno imediato. Isso aqui vai me dar grana. Aí eu fecho, ah, não cabe no fluxo de caixa, não tem problema. Eu vou ser o responsável de gerar esse abençoado desse fluxo de caixa. Eu vou vender. Quando eu comecei a mentoria, eu disse, putz, não cabia no meu fluxo de caixa. Eu tirei do meu bolso. Tirei do meu bolso aqui, bora. A gente fez gerar retorno. Então entendam essa dinâmica e comecem a olhar para isso. Aí quando vira o ano que vem, no meio do ano, vira o ano que vem, pô, você vai estar com a cabeça mais aberta. Perfeito? Esses três pontos aqui são importantes, tá? Em estrutura de portfólio de produtos. Então estude e pense assim. Ah, Henrique, não dá. Então pense. Olha o teu portfólio aí, pô, tem 50 itens, tem estoque, etc. O que que tu vai fazer? Qual o produto que tu vai fazer promoção? Quais são os caras de promoção? Pô, já viu o supermercado? O supermercado não tem todo dia o dia de alguma coisa? O dia da carne, dia da verdura, dia do produto de limpeza. É tradicional no Brasil inteiro, né? Pô, gerador de caixa, né? Preciso gerar grana? Gera grana agora. Porém, gera um fluxo também. E outros produtos geram margem. Imagina que se o supermercado só vendesse carne naquele dia. Qual ia ser o resultado da empresa? Terrível, né? Então, use a inteligência de complementaridade de portfólio, ok? Indicadores de operação, quais são os rituais, rotinas que seguram o padrão? Então, pô, eu posso montar uma baita estratégia operacional e, cara, se eu não acompanhar, não vai dar certo. Ou tu tem reunião toda semana, então aqui a gente tem reunião toda semana, tem reunião aqui das personais, tem treinamento, a gente quer que faça pelo menos um treinamento, cada uma a cada semestre, então significa que tem um treinamento na empresa a cada 2 meses, no mínimo. Começa a ter algumas regras que vão funcionar. Outro ponto, faturamento por cabeça. Meu irmão, botou mais gente trabalhando, não aumentou o faturamento, a pessoa é ruim, manda embora. A pessoa é ruim, manda embora, tá te atrapalhando. Então as pessoas têm que ajudar a gerar valor, porque ninguém que é bom vai ficar com vocês se não estiver gerando valor, porque ela quer ganhar mais, concorda? Pô, pegou um moleque de 18 anos, 20 anos, o cara é bom, ele quer ganhar cada vez mais. O cara é ruim, manda embora. Vai ser um prazer ter ele trabalhando com outra pessoa, entendeu? Vamos partir para a realidade que uma pessoa trabalhando ela gera valor. Então, é um indicador bom, faturamento por cabeça. Cabeça porque no inglês é muito comum usar head count, com a contagem de cabeças que tem. Não sei por que que esse termo, nunca pesquisei, mas é assim. Ah, qual que é o teu head count aí? Tal, perfeito? Princípios de liderança, rapidamente, tá? Primeiro, isso aqui foi um curso que eu fiz em Harvard, tá? Liderança autêntica, é o nome. A premissa é que cada pessoa é única e deve ser liderada pelos pontos fortes e controlada pelos fracos. Então, se o cara é bom numa área, eu boto o cara a trabalhar naquela área. Eu não ensino o cara a fazer outra coisa. Mas eu tenho que controlar, porque ninguém trabalha em uma área isolada, concorda? Ninguém trabalha só com o que gosta, que é bom, etc. Pô, tu é dono da empresa, isso é ruim de financeiro, mas pô, se tu não souber o mínimo financeiro, tu vai ser roubado, o teu contador vai te botar no regime errado, você não vai conseguir dar lucro à tua empresa, tu vai ter que aprender, meu amigo. Vai ter que sentar a bunda na cadeira e aprender, vai ter que contratar alguém para te ajudar. Vai ficar dependente dos outros pro resto da vida? Não vai.
Então tu controla os pontos fracos, não precisa ser o expert de finanças. Pode ser o expert de vendas, mas pô, tem que saber de finanças. Então tu controla, como é que eu controlo? Ah, quantas vezes eu acompanho tal coisa? Como eu acompanho? Cria uma metodologia, uma regrinha e tenha humildade de entender que nisso você não é bom. Hoje eu tô duro, hein? O Brasil me fez eu sofrer demais. Eu não gosto, eu não devia ter visto o jogo. Mas o pessoal quis ver aqui e tal, novena, no último minuto, né? Barbaridade. Ainda teve aquela prorrogação. Mas vamos lá, gente. Liderança, profissional de destaque, ele precisa de algumas coisas. Se o cara se destaca, ele erra também. A gente não é bom o tempo inteiro e a pessoa que trabalha conosco não é boa o tempo inteiro, ela erra. Eu erro, todo mundo erra. Mas qual que é a lógica? Que você tenha alguns rituais, rotinas e premiações para essa pessoa. Rituais. Pô, de tempos em tempos você vai chamar ela, vai dar uma dura, porque ela gosta, ela quer melhorar. Tu vai fazer uma reunião com ela toda semana, uma vez por mês, todo dia. Tu vai chamar ela para uma decisão mais importante, vai trocar uma ideia. A pessoa quer participar, quando ela é boa, ela quer participar da decisão. Vai ter rotina com a pessoa. Então, pô, como tu trabalha todos os dias? Vai ajustando. Agora, isso aqui não é porque tá falado aqui que amanhã vocês colocam em prática. Você vai construindo, entendeu? A empresa vai amadurecendo, vai ficando melhor. No dia um tem que ter o básico, né? O que é o mínimo que eu tenho que fazer? Do outro lado tem as pessoas de baixa performance. Você só tem dois caminhos. Se é baixa performance e a pessoa tem os valores iguais aos teus, ela está comprometida, ela quer fazer, etc., tu vai começar a fazer um PDI para ela, tá? Plano de desenvolvimento individual. Pô, tu vai dar uma meta de 90 dias, vários cortes ali de 7, 14, 30, 60 dias e 90, aonde ela tá, onde ela tem que te entregar. Se ela não entregar, ou tu demite ou tu faz um novo PDI. Do outro lado, se a pessoa não tem os valores iguais ao teu, pô, a pessoa não é trabalhadora, se a pessoa não gosta de trabalhar, ela só faz o que tá mandado, pô, não dá. Cara, vai ser um prazer que ela trabalhe em outra empresa, né? Então, tempos em tempos tem que analisar se a pessoa tem perfil ou não, às vezes demora um pouquinho, né? Mas no momento que você toma a decisão, você identifica isso, cara, é tudo ou nada, meu irmão. Uma pessoa certa dá muito resultado. Eu tenho mentorados que eles demoram, né? Putz, que eles vão chegar na conclusão, putz, realmente, se eu tiver contrato uma pessoa boa e tira uma ruim, dá muito resultado. De repente o cara já quer mandar todo mundo embora, ele quer fazer o time inteiro do zero, também não dá. Porém, gente boa dá resultado. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, como estamos aí? Estamos cansados, não estamos? Tô no finalzinho. Mandem aí no chat, por favor. Cansado de falar. Ó, metade dos esporros que eu tô dando com você. Hum. Opa, voltei, pessoal. Voltei, deu ruim aqui com a internet. Estão me escutando? Deixa eu voltar. Perfeito. Falta pouco, tá? Falta pouco. Metade dos esporros que eu tô dando em vocês aí é comigo mesmo, tá? Tem coisa também que eu tenho que melhorar para eu sou duro comigo. Que bom. Vamos lá, gente. Seguinte. Olha só. Falei pra caramba hoje, tá? Tem bastante coisa aí, bastante gente de cabeça a mil, etc, etc. Tem gente que tem capacidade de estar dentro de uma mentoria comigo, tem gente que ainda não está preparado, ou financeiramente, ou estruturalmente. Então, eu vou dar o caminho aqui para vocês, né? Tudo aquilo que vocês fazem comigo é possível fazer sozinho, só que demora mais tempo, né? A pessoa que faz uma mentoria, ela está encurtando o caminho. Eu estou fazendo uma mentoria com o cara de 60 milhões, porque eu não sei o caminho de chegar ali, ele já sabe, então ele antecipa a minha vida. Mas vou dar um caminho aqui para vocês que vai ajudar, né? Não tem todos os macetes como tá perto, né? Tá conversando com uma pessoa focada em te entender mais e você poder usar ela. Mas aqui tem um ponto assim que é o nosso modelo de pensamento. Então, quais são os 5 estágios quando eu faço um projeto de crescimento? Primeiro é ter clareza. E aí começa primeiro com a tua clareza pessoal, né? A clareza pessoal no sentido de, cara,
Eu quero isso. Ou eu quero ficar com a vida do jeito que eu tenho. Tem que estar muito claro, assim, porque tem muitos dias que vai te dar dúvida. Entendeu? Por isso que empreender não é para todo mundo. Então, pô, o que que tu quer, né? Ah, tu quer ser um hippie lá? Eu quase fui hippie, por isso que eu falo exemplo hippie, tá? Eu queria ir pra Indonésia e ficar lá, né? Ah, já ganhei dinheiro aí, vou ficar curtindo. Depois eu falei que ia sair de van por aí. Depois agora eu comecei com a onda que eu quero ter um veleiro e vou daqui pra Europa de veleiro. Nunca velejei na vida. Mas isso, assim, é uma fuga de pensamentos, às vezes de excesso de estresse, né? O que eu quero, na verdade, é um puta de um resultado. Eu gosto de conforto, eu gosto de previsibilidade, eu gosto de dinheiro no bolso da minha família. Pô, não, tem gente, pô, que o sonho é pagar um plano de saúde pro pai. Tem gente que, pô, o sonho é, cara, promover um funcionário que tá merecendo muito e ajudar o cara a ganhar muito dinheiro e você ganhar também. Pô, tem gente que, pô, que sonha é botar o filho numa escola tal, né? Ou pagar um intercâmbio pro filho do melhor e você poder ir lá visitar. E aí, tem gente que sonha, porra, tá comprando a casa esse ano. E aí o cara diz, ah, acho que esse ano não vai dar, não. E aí, cara, tá sem clareza. Então, pô, a primeira parte é clareza pessoal. A segunda é clareza profissional. Tudo que eu falei aqui, vocês anotaram um monte de coisa, ah, cabeça fervendo, etc. Cada um tem seus insights. Mas anota, pô, bota na lista. Tá, de tudo isso aqui. O que que você vai fazer depois? Você vai entender qual é o tamanho da oportunidade. Eu falei ali antes. Qual que é o tamanho da oportunidade? Quanto que você vai vender a mais? Quanto que vai custar a mais? Quanto vai sobrar de caixa? Então, qual que é o tamanho? O que que vai me dar de grana, efetivamente? Depois disso, eu tomo uma decisão, porque a decisão é uma coisa, a decisão é abrir mão de várias outras coisas. Então, quem não decide, não avança, porque tu tem que vencer uma coisa, infelizmente é assim. Se fosse uma mega empresa, até pode tocar mais projetos. Mas aí tem uma fala que foi o presidente da empresa que eu trabalhava, falou para mim, Henrique, olha só, cara, presta atenção, não dá para tocar uma empresa desse tamanho com mais de um ou dois projetos. Ele falando. Então, eu tenho um ou dois projetos por ano. Tu, com a tua área, é um ou dois projetos por ano que tu vai desviar foco. Aí, se o teu projeto estiver dentro do meu, perfeito. Vai seguir a minha linha. Se não tiver, tu vai ter que arranjar um ou dois para entregar o crescimento, que senão não tá fazendo nada. E ele falava o exemplo do presidente da Renault. O cara foi eleito CEO do ano e ele falou assim, pô, CEO do ano porque ele fez um projeto no mundo inteiro. Dezenas de bilhões de faturamento, dezenas de milhares de funcionários. Um projeto no mundo inteiro. E foi a unificação das peças. Hoje já é mais normal, né? Já está em 2026, mas acho que foi 2004, 2005. Foi fazer o seguinte, olha, as peças da Renault e da Nissan começaram a ser iguais, as peças de carro, né? Então ele unificou ali, a lâmpada do farol da Nissan vai ser o mesmo da lâmpada da Renault. Isso aí não tinha. Ele fez um projeto no mundo inteiro. Pô, o lucro disparou. Uma ação. Às vezes a gente precisa de uma ação aqui na empresa. É um canal de venda novo. É um funcionário novo bem treinado. O que que é? Né? Pô, não é botar alguém para me ajudar com marketing. O que que é? Então, escrevam, entendam o tamanho da oportunidade, sigam esse passo a passo. Quem ficar até o final vai ter acesso também no nosso framework aqui, que tem um passo a passo bem legal. Tá bem completo, tá bem técnico, tá? E aí, beleza, porra, aí você vai pra decisão, toma a decisão. É uma ou duas oportunidades por ano, não dá de ter mais. Não dá, o cara enlouquece e não faz nada. Beleza? É uma só. Terceiro, direção. Cara, bota no papel, faz de julho até dezembro. Como vai ser a tua venda? Quantos clientes? Quais produtos? Qual o preço médio? Qual a tua despesa? Etc, etc. Qual lucro vai dar lá na última linha? Depois tu transforma isso num plano. Olha, para fazer isso eu preciso fazer isso, aquilo. Eu preciso de um fornecedor novo até 15 de julho. Eu preciso botar no estoque até 1º de agosto. Eu preciso ir atrás de um funcionário e contratar até dia 15 de agosto. Eu preciso treinar o funcionário até. Bota a data e faz acontecer. Pô, vou participar de uma feira, eu preciso captar X clientes. Comece a entender a tua lógica. Ou não, vou entrar em contato com os meus 100 clientes agora na primeira semana de julho. 20 clientes por dia na primeira semana inteira. Putz, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, já. Então, escreve a lógica, pô, desses 100 clientes eu vou vender para 30% deles tal produto. Porque eu acho que dá, vou montar uma estratégia de vendas e tal. Então, monta a direção.
Pô, clareza, listei. Vi o tamanho da potencial, decidi. Quando eu decidi, o que que eu faço? Porra, vou escrever como eu vou fazer, o que que eu pensei. É simples, vocês que pensaram. Se eu pensei, boto no papel. Bota prazo, bota responsável. Quarto, sai trabalhando. Esquece o plano, vai trabalhar agora. Plano embaixo do braço, volta e meia tu vai esquecer do plano. Ô, como é que tá lá no plano? Aí no terceiro ponto, no quinto ponto, depois que você trabalhou, conquistou o resultado, entra no próximo passo, que é da transformação, que eu falo que é quando o processo começa a entrar na tua empresa. Então, quando tu tá muito numa fase mais difícil, o que que é? Tu vai focar em vender e entregar. Mas tu focou vender e entregar, tu vai descobrindo coisa, etc. Daqui a pouco você tem um processo. Aí você começa a botar o processo, a tua empresa se transforma, entendeu? Essa é a parte técnica, assim que é. Não adianta fazer o processo antes de fazer tudo isso aqui. O processo é no final. Porque as empresas já têm os processos, só que a maior parte das coisas está na cabeça do dono. Principalmente empresa de um funcionário só, dois funcionários. O cara faz tudo, não consegue treinar ninguém, se ficar doente a empresa para. Então bota no papel, começa a botar no papel. Perfeito? Isso vira um processo ali na frente. Então, aqui, gente, é muito importante, tá? Porque crescer sem sistematizar na frente, tu volta para estaca zero. Tem um outro mentor meu que fala assim, ó, Henrique, se tu não cuida, o porco volta pro chiqueiro. Tu solta ele no mato, ele volta pro chiqueiro, porque lá tem ele volta pra estaca zero. Ele volta ali porque, putz, ali tá a comida dele, tá a vida do jeito que ele faz. Então, tu tem esse ponto que tu trabalhou muito, ou tu transforma em processo, ou daqui a pouco tu volta pro estágio que tu tava. Por isso que tem empresas que vai pra cima e pra baixo. Que tu fez coisa que tu não salvou nada. Que tu não registrou, não tá salvo nem na pastinha do teu computador, tu não ensinou ninguém. Porque tu cresce, tu ensinou alguém, alguém vai ensinar outra pessoa depois. É assim que é. É igual uma família, né? Pô, vai ali, tu no começo é um homem ou uma mulher, né? Putz, aí não se acerta muito ainda. Aí eles vão criando ali um processo, né? Uma forma de conviver que vai ficando melhor com o tempo, né? Ficando melhor. Pô, aí aparece um filho, putz, é uma bagunça danada. Tu vai cuidando do filho, vai ensinando. De repente a família ficou mais organizada. A criança ficou mais esperta. Aí tu errou aqui, aí tu corrige. A vida é muito. O comportamento humano ele repete nas áreas. E na empresa também. Só que a empresa ela fica maior que a gente, né? Não é lidar com pessoas, são interesses diferentes, coisas diferentes. Por isso tem que ser mais processo ainda, escrito. Beleza? Gente, então é o seguinte. Primeira reflexão que eu vou dar aqui para vocês. E aí eu já vou para a parte onde eu vou entregar para vocês o nosso framework. Deixa uma reflexão importante. Qual que é o custo de permanecer parado? Isso aqui foi o que me doeu quando eu comecei a investir mais em formação, tá? Porque assim, putz, hoje eu podia estar fazendo coisas que eu queria. Ter outro carro que eu gostaria, né? Pô, você está comprando outro apartamento, outra casa. A gente resolveu decidir investir nisso aqui. Está sendo muito bom para nós como pessoas e como resultado financeiro. Mas qual que é o custo de fazer as coisas do mesmo jeito? Né? O que que você vai abrir mão? Ou o que que às vezes você daqui a pouco vai pegar um empréstimo para realizar, porque você não quer muito realizar, paga um monte de juros e tua vida nunca anda para frente. Então entenda que tem um custo emocional e profissional de você não mudar as coisas. E agora é hora de você mudar, porque você não vai mudar em setembro desse ano. Não vai mudar em outubro. Nós temos eleição, tem a Copa tá aí, tem um monte de coisa. Organiza agora, se prepara e vai pra porrada, meu irmão. E aí, se você bota uma alavanca de crescimento, se você coloca um negócio para rodar melhor e você se compromete em fazer ele, cara, transforma o resultado em várias vezes. Experiência própria. Só que assim, dói para colocar, ninguém vai fazer para você. Por isso que eu tô falando muito de comportamento, por isso que eu tô sendo muito duro. Eu já cansei também de pegar gente que quer ver as coisas, putz, eu vi um puta de um plano, tá super empolgada. Mas, pô, primeiro não, desiste. Meu irmão, se fosse só fazer um plano, as coisas não davam, né? Tem que ser persistente, cara. Não dá pra olhar daqui 30 anos pra frente e dizer, porra, não fiz nada com a vida, né? Comecei um negócio e não, pô, não juntei um dinheiro pra minha família. Aí não é que todo mundo precisa crescer, tá? Não sou tão radical assim. Tem gente que vai, pô, vai tocar empreendimento sozinho, com uma, duas pessoas. Porém, cara, pelo menos tudo que se desenvolva, né? Então, peguem esse material de hoje, aproveitem, né? Quem
Quem pôde me repostar e postar nos stories, eu não estou acompanhando aqui o celular, estou concentrado aqui para entregar para vocês esse material. Mas, pô, faz exercício de mudar um pouco. Dói pra caramba. Tem vários dias que dá vontade de desistir. Mas tá mudando a minha vida, tá fazendo com que eu possa ajudar outras pessoas que precisam também. E eu não sei onde vai parar. Mas que eu tô fazendo o meu máximo, eu tô. Isso eu posso dizer. Se eu tiver que acertar alguma conta lá com quem me deu tudo isso um dia, eu vou dizer, putz, eu tentei fazer o máximo que eu podia. Não por mim, né? Por mim também. Beleza? Então, pô, o custo de continuar fazendo as coisas do mesmo jeito é muito alto. Deu um exemplo nosso ano passado. Um ajuste de carteira de clientes, puxou uma alavanca. Cara, 300 mil de lucro a mais, né? Eu coloquei uma métrica, então assim, pô, essa aqui eu compartilhei uma métrica nossa. Hoje aqui na empresa, eu não quero que a empresa fature menos de 40 mil por funcionário. Então, de 40 a 70. Por que que tem um teto? Porque quando passa de 70, eu já vi que dá problema também, começa a dar problema de entrega, etc. Então tá na hora de contratar mais gente. Aí quando você contrata alguém, baixa a média. Né? Vai trabalhando, melhorando, melhorando. Então tem que ter um range. Quanto que eu quero trabalhar? De 20 a 40 mil reais para me dar um lucro legal. De 30 a 50, né? Quem tem varejo, né? Tem loja de 100 a 200, que é mais, né? Tem o custo do produto que é maior. E aí a pergunta-chave, né? Faz a conta. Quanto que custa para vocês passar mais 6 meses exatamente onde vocês estão? Qual que é o custo disso? Né? Pesado, tá, gente? Assim, eu digo, não é... É um negócio que eu me ajudaram a clarear isso na minha cabeça. Porque em diversos momentos a gente relaxa. As coisas começam a dar um pouquinho mais certo, a gente dá uma relaxada. E vê que, putz, para as coisas começarem a dar errado também, não precisa muito, porque a empresa só tem dois caminhos, né? Ou ela cresce ou ela cai. Eu nunca vi, bem sério com vocês, pega um ramo aí, quem trabalha sozinho aqui, eu conheço algumas pessoas que trabalham sozinhas e tal, mas no ramo que vocês atuam, tem cara de 85 anos tocando sozinho, não. Os caras de 85 anos é dono de alguma empresa, né? Tá rendendo ali. Então não dá. Uma hora que o corpo cansa. Então, ou tu vai crescendo, mesmo que seja devagarzinho, tu vai melhorando, ou tu vai piorando que tu sai do mercado, vai ter que fazer outra coisa. Beleza? Gente, seguinte, QR Code na tela, a gente tem um framework, tem que preencher, incentivo todos a preencherem. Ah, Henrique não tem condição, etc. Henrique já preencheu outra vez. Preenche, porque senão eu não consigo controlar, tá? Então preenche aqui. Quem preencher, a gente vai estar enviando depois o framework com todas as atividades. Quem eu ver que é qualificado, que eu acho que dá para a gente fazer um trabalho para participar da mentoria, eu vou chamá-los para ofertar, para conversar comigo, sem compromisso. Essas conversas valem a pena, tá? Quem já conversou comigo e fechou, quem conversou comigo e não fechou, pode garantir isso aí para vocês. Eu sempre dou bons insights, mas façam aqui o cadastro, que a gente vai criando a nossa base e vai avisando vocês também. Agora, eu avisei, vai melhorando, né, a empresa? Pô, avisei no WhatsApp aí todo mundo, ó, vai começar, etc. Antes era só no grupo. Então, essas coisas também, uma empresa menor vai melhorando. Sugiro que façam aqui o cadastro. O framework está muito bom. Ele ajuda vocês, até posso ir mostrando aqui. Já. Não, tu manda no grupo ali também? Tá, o Léo tá mandando no grupo aí para vocês. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui do que é o nosso framework, tá? Entender o que vocês vão receber também, né? Já aproveito, vai ser um extra aí que eu vou acabar explicando para vocês. Deixa eu vir aqui no Zoom. Opa, quase apertei o botão errado e encerrei tudo. Barbaridade, hoje eu não tô bem não, hein? Vamos lá. Seguinte. Aqui. Pessoal, para ajudar vocês a organizar esses pensamentos que a gente trouxe. Então aqui a gente coloca o nome da empresa, às vezes quem tem mais de uma empresa, né? Segmento que atua, número de colaboradores. Isso aqui não vem para mim, tá? Isso aqui é um arquivo de vocês, então eu não vou saber de nada disso aqui. Lucro médio, receita média. Façam esse exercício de saber. Quantidade média de clientes que vocês têm. Pô, faça a reflexão, o que que mais funcionou no primeiro semestre, o que menos funcionou, qual foi o maior desafio, qual a maior oportunidade que vocês identificaram baseado na conversa de hoje, avenida de crescimento, etc. Quais são as decisões importantes que eu preciso tomar? Então, pô, clareza, comece a organizar. Escreve aqui tudo o que tem que fazer. Quem gosta de imprimir? Eu gosto de imprimir. Eu faço tudo no papel, tá? Faz um resuminho, escreve, vai para o segundo. Os objetivos.
A categoria comercial, comercial, operacional, financeiro. Meta, prazo, indicador de sucesso. Prioridade. Cara, como é que eu priorizo? Tem várias ideias aqui. Então, o que que é o projeto? Ele tem impacto de 1 a 5. O que que é impacto de 1 a 5? Eu tenho que focar nos impactos altos. 5. Pô, vai aumentar meu faturamento. Qual que é o meu esforço? De 1 a 5. Pô, é 5, tem que trabalhar muito, tem que contratar gente, etc. Beleza. Depois a gente vai organizar isso aqui, se organiza do maior impacto com o menor esforço, para o último, que é o menor esforço com o menor impacto, que aí não precisa fazer. Plano de ação, e no fim, dou um checklist de decisão aqui que vale a pena. Isso aqui dá um trabalhinho para fazer, mas vale a pena. O que que acontece? Tem que validar se o teu plano faz sentido. Primeiro, existe demanda suficiente? Segundo, tu tem caixa para sustentar essa operação? Pô, eu quero crescer. Mas, pô, tu contrata alguém, se o cara não der certo no primeiro mês, tu não aguenta? Não dá para contratar, não chegou o teu momento ainda. Tem processo definido? Pô, tem coisas efetivamente já estão organizadas, tá tudo na minha cabeça ainda. Eu consigo aumentar eu consigo crescer mais com tudo na minha cabeça? Tem alguém para liderar essa pessoa? Eu, por exemplo, eu gosto de liderar pessoas que lideram. Eu não gosto de liderar a operação. Então, meu resultado é muito maior quando eu lidero pessoas que lideram. Ah, não, pô, mas a empresa é pequenininha, então tu vai liderar a operação, tem que acompanhar, tem que ter disciplina. Eu sei quanto que eu espero o resultado. Ah, eu vou contratar alguém, tomei a decisão, o Henrique me motivou, vou contratar alguém. Tá, mas quanto tu espera o resultado? Já fez conta? Se não fez, faz. Tem indicador para medir se a pessoa avançou ou não? Como você vai saber se ela foi bem ou não? Bom, deu para entender que tem um materialzinho legal aqui, depois de uma parte de investimentos, e aí você vai chegar a uma conclusão. Fazendo esse trabalho, você chega a uma conclusão. Beleza, gente? Deixa eu pegar só pesquisinha final aqui, peço que não saiam ainda. Segurem a emoção. Ih, passei de novo das 8h30, Leonardo. Puta merda. Sei que não ia passar. Gente, fizeram o cadastro aqui. Queria saber, valeu ou não valeu a pena? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Henrique, tu pelo celular, tem link. Tem link. Pessoal, quem puder, né? Se compartilhou, se não compartilhou, compartilhe ainda. A gente pede que sempre auxilie. Se faz sentido, já está preparado para participar da mentoria também. A gente vai ser um prazer conversar com vocês. E desejo para vocês tudo de bom, bons negócios e até o nosso próximo encontro aí, que a gente vai fazer entre 30 e 45 dias nossa programação. Depende muito da nossa agenda, mas é bom estar incentivando aí quem também está batalhando para construir um lugar melhor aí para suas famílias, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.